Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 10, capítulo 102. Após conversar com Borsalino por mais de meia hora, Spandini também concluiu seus negócios. Em breve, um grande grupo de estudiosos emergiu da árvore do conhecimento, liderado pelo professor Clover. Posso falar com o vice-almirante Ben? Perguntou a professora Clover, parando de repente ao passarem por Ortoren. Spandini sorriu. Claro, doutor. Estamos todos do mesmo lado agora. Não precisa ser tão formal. Ele sabia muito bem que uma vez que acadêmicos como o professor Clover chegassem a Punk Hazard, tecnicamente ficariam sob a jurisdição dos fuzileiros navais, mas, na realidade, era pouco mais que prisão. Mesmo assim, Spandini vivia pelo princípio de não ofender os outros quando não fosse necessário. Evite rancores, evite inimigos, faça aliados. Eles eram prisioneiros agora, mas quem poderia dizer o que o futuro lhes reservava? Talvez um dia esses estudiosos alcançassem destaque. O professor Clover agradeceu-lhe educadamente antes de caminhar em direção a Ortoren. Ao ver isso, Ouvia seguiu o grupo. Spandini não interferiu, conduzindo os outros estudiosos em direção ao porto. Borsalino pareceu pressentir algo. Levantando-se, disse: receber os estudiosos é meu dever. Vou tratar dos preparativos no porto. Conversem vocês dois. Dito isso, ele foi embora. Todos tinham seus próprios segredos, e Borsalino sabia que bisbilhotar raramente era uma boa ideia. Às vezes, quanto mais se sabia, pior era para a situação. Como ele e Ortoren se davam bem, não havia motivo para se intrometer e atrapalhar. Assim que Borsalino se foi, a professora Clover olhou para Ortoren com uma expressão complexa antes de soltar um longo suspiro. Desta vez, obrigada, vice-almirante Ben. Pensei que o senhor guardaria ressentimento de mim, doutor, disse Ortoren em voz baixa. No início, sim, admitiu o professor Clover calmamente. Após uma breve pausa, ele continuou. Mas agora, este é realmente o melhor resultado. Shara foi preservada e podemos continuar a viver neste mundo. Isso graças à sua mediação. Não nos esqueceremos disso. Portanto, em nome de todos os estudiosos, agradeço-lhe. Ortoren acenou com a mão sem responder. Após um momento de silêncio, o professor Clover perguntou: você realmente acredita que este mundo pode ser mudado? Ortoren fez uma pausa, olhou para Ouvia e assentiu. Sim. Realmente acredito nisso. Talvez você não saiba, mas em muitos cantos do mundo, existem inúmeras outras pessoas lutando pelo mesmo objetivo. Ouvir a resposta direta de Ortoren pareceu aliviar o coração de Clover. Um sorriso fraco e tenso surgiu em seu rosto enquanto ele dizia: o caminho à frente é longo, e tudo que vejo é escuridão. Mesmo assim, suas palavras são como uma luz guiando o caminho. Ainda não consigo confiar totalmente em você, ou nessas palavras, mas mesmo assim, a partir de hoje, nós, estudiosos, as consideraremos um farol de esperança na escuridão. O mundo não deveria ser assim. Farei o possível para que essa luz não se apague, doutor, disse Ortoren, acenando com a cabeça. A professora Clover sorriu e se virou para Ouvia. Ouvia, você também não tinha algo a dizer ao vice-almirante Ben? Ouvia assentiu com a cabeça, olhando para Ortoren. O que precisava ser dito, eu já disse no caminho para cá. Mas agora tenho um pedido pessoal. Ortoren, nem precisa dizer. Eu já sei, deve ser sobre sua filha, não é? Disse Ortoren com um toque de impotência. É verdade. A expressão de Ouvia ficou séria. Minha filha, Robin. Ela tem apenas 6 anos e está morando com a minha irmã. Mas o médico me disse que a vida dela lá não é tão boa quanto eu imaginava. Minha irmã mudou muito ao longo dos anos. Acho que eu era muito ingênua antes. Depois que sairmos de Shara, será quase impossível voltar. Eu não quero que Robin continue morando lá. Podemos não ser próximas o suficiente para nos chamarmos de amigas, mas você é a única pessoa nos fuzileiros navais em quem eu posso realmente confiar. Você poderia levá-la com você? Você está pensando que se eu levar a Robin, você ainda terá a chance de vê-la novamente quando eu finalmente visitar Punk Hazard, certo? Disse Ortoren, percebendo seus pensamentos instantaneamente. Ouvia não negou, assentindo com a cabeça. Sim, isso faz parte. Considerando o valor dos acadêmicos, Ortoren já pretendia manter boas relações com eles. Algum dia, eles poderiam se provar cruciais. Mas o professor Clover era idoso. Talvez não vivesse o suficiente para que os planos de Ortoren se concretizassem. No cenário atual, Ouvia era mais provável a se tornar a próxima líder dos acadêmicos. Além disso, Ortoren gostava muito de Robin. Intervir e mudar seu trágico destino não era uma má ideia. Então ele assentiu. Eu farei isso. Vou levá-la de volta para Marineford e garantir que ela seja bem cuidada. Você tem a minha palavra. Ouvia soltou um suspiro de alívio e finalmente sorriu. Então eu a confio a você. Ao ver a expressão dela, o coração de Ortoren se enterneceu. Depois de pensar por um instante, ele acrescentou: venha comigo. Pelo menos você poderá dizer algo para Robin pessoalmente e vê-la uma última vez. Com Ouvia guiando o caminho, Ortoren seguiu em direção à cidade de Shara. Em pouco tempo chegaram ao local onde Robin estava hospedada. Com Shara em confinamento total, todos os moradores tinham ouvido dizer que os acadêmicos estavam envolvidos em algo sério. O clima era de tensão constante, e quase ninguém ousava sair de casa, a menos que fosse absolutamente necessário, o que deixou as ruas da cidade incomumente vazias. Quando Ouvia bateu à porta, uma mulher corpulenta logo a abriu, espiando cautelosamente. No instante em que viu Ouvia, seu rosto se contorceu em alarme, como se estivesse apavorada por ser associada a ela. Parecia pronta para repreender Ouvia e expulsá-la, mas então seus olhos pousaram na vice-almirante da marinha que estava atrás de Ouvia. Imediatamente, ela se calou. Oh, Ouvia! Perguntou a mulher, nervosa. Sinceramente, Ortoren duvidava que aquela mulher fosse realmente irmã de Ouvia. Elas não se pareciam em nada. Ouvia lançou-lhe um olhar complexo antes de dizer: irmã, vim buscar Robin comigo. Sim, sim, claro! Exclamou a mulher com evidente alívio, virando-se rapidamente para chamar Robin. Em pouco tempo, Ortoren viu uma garotinha a primeira vez que seus olhos viam Robin. Ela parecia ainda mais jovem do que ele imaginara. Mas talvez por ter sido criada em um ambiente tão sufocante, seus olhos carregavam uma maturidade incomum para uma criança de 6 anos. Embora isso ainda não conseguisse esconder completamente sua ingenuidade. Mesmo tendo passado tanto tempo desde a última vez que vira sua mãe, Robin reconheceu Ouvia imediatamente.
A inquietação em seu rosto deu lugar à alegria quando ela pulou nos braços de Ouvia, chorando. Mamãe, você finalmente veio me buscar? Ouvia a abraçou forte, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto acariciava suas costas delicadamente. É culpa da mamãe, é tudo culpa da mamãe. Observando a cena, Ortorin se pronunciou. Muito bem, está na hora de irmos embora. A viagem de volta para a Headline levará pelo menos 2 dias. Vocês podem conversar o quanto quiserem durante o trajeto. Ouvia claramente não esperava tanta flexibilidade. Grata, acenou com a cabeça para Ortorin e abraçou Robin com força. Após uma última despedida da irmã, partiu com ele. Quando Ortorin retornou ao porto, Borsalino estava instruindo os fuzileiros navais a carregarem todos os livros da Árvore do Conhecimento no navio de guerra, preparando-se para transportá-los em um único carregamento de volta para Punk Hazard. Ortorin deu um passo à frente, gesticulando na direção de Ouvia e Robin. Deixe-os ficar comigo pelos próximos 2 dias. Eu os devolverei a você assim que chegarmos a Mary Geoise. Borsalino lançou um olhar para os dois e rapidamente puxou Ortorin para um canto tranquilo. Ei, não diga que eu não avisei. Não se perca por causa de uma mulher. Ouvia é linda, com certeza, mas não se apaixone por ela. Eu ouvi isso do próprio almirante Sengoku. Você foi para o Mar do Sul, casou-se e teve filhos. Agora você é um homem de família. Não vá causar um escândalo que possa arruinar sua carreira. Do que diabos você está falando? Ortorin revirou os olhos. Ouvia era de fato bonita, mas Ortorin não estava interessado nela, pelo menos não naquele momento. De qualquer forma, já disse o que tinha para dizer. Não me culpe se voltarmos à Headline e você tentar me convencer de que eles caíram no mar e se afogaram. Não vou acreditar. Quero vê-los vivos, ou quero ver os corpos. Não tente me enganar, insistiu Borsalino. Ele temia que Ortorin pudesse ser tentada, inventando alguma desculpa de ausência de testemunhas, e escondendo-a em uma suposta gaiola dourada. Entendi, vou devolver para o senhor, Dr. Borsalino, disse Ortorin impacientemente, dispensando-o com um gesto de mão. Capítulo 103. 2 dias depois, Ortorin entregou Ouvia em segurança a Borsalino na Headline, para grande alívio de Borsalino. Depois disso, seguiram caminhos separados. Borsalino liderou seu esquadrão em direção a Punk Hazard, no Novo Mundo, enquanto Ortorin e seus homens retornaram ao quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford. O retorno foi muito mais rápido. Atravessando a Headline pela manhã, eles já conseguiam ver a Fortaleza da Justiça à tarde. O tempo, porém, estava ruim. Uma garoa constante caía e o mar estava agitado com ondas fortes. Felizmente, seu navio de guerra era grande o suficiente para garantir uma viagem tranquila. No convés, sob um guarda-chuva, Ortorin segurava a mão da pequena Robin. Tio, será que algum dia verei a mamãe e o doutor novamente? Perguntou Robin de repente. Desde que se separara de Ouvia e dos outros estudiosos, Robin demonstrara uma força notável, sem jamais levantar a questão. Mas agora, com a aproximação de Marineford, sua inquietação crescia, e ela não conseguia mais contê-la. Claro que sim, disse Ortorin, bagunçando os cabelos dela. Agora todos fazem parte dos fuzileiros navais. Eles só têm um trabalho secreto e muito complicado para fazer, então não podem abandonar seus postos com tanta facilidade. Mas quando eu tiver a oportunidade, levarei você para visitá-los. Ao ouvir isso, Robin assentiu com a cabeça e ficou em silêncio, embora seus olhos ainda carregassem esperança para o futuro. Quando o navio de guerra finalmente entrou no porto de Marineford, ela perguntou novamente. Então, se eu me alistar nos fuzileiros navais um dia, poderei trabalhar com a mamãe e os outros? Isso não significaria que eu poderia vê-los todos os dias? Ortorin pescou e deu uma risadinha. Na verdade, é um bom plano, mas os fuzileiros navais são muito rigorosos. Você terá que ser realmente excepcional para entrar. Então vou trabalhar duro e me tornar excepcional, disse Robin animada, como se tivesse acabado de encontrar a resposta e o caminho a seguir. Assim que a passarela foi baixada, Ortorin e Ishu desembarcaram. Segurando um guarda-chuva, Ishu comentou, que aguaceiro hoje. Sim, respondeu Ortorin com um suspiro. A localização de Marineford proporciona céus geralmente limpos e clima estável. Chuvas como esta são raras. Mas, assim que entrou no porto, algo pareceu errado. Sua expressão mudou bruscamente quando se virou de volta para a baía. Seu navio de guerra recém-atracado balançava estranhamente. Então, como se puxado por alguma força invisível, elevou-se repentinamente da superfície do mar e disparou para o céu. Os olhos de Ortorin se voltaram para Ishu, que parecia igualmente atônito, observando o navio de guerra subir cada vez mais alto. E não era apenas o seu navio, todos os navios de guerra atracados no porto pareciam tomados pelo mesmo poder misterioso, todos ascendendo aos céus. Alguns fuzileiros navais a bordo nem sequer tiveram tempo de reagir antes de serem arremessados para fora, gritando de terror enquanto despencavam. Ishu, Ortorin gritou. Entendido, respondeu Ishu imediatamente. Seu bastão-espada deslizou para fora da bainha e de sua lâmina, irradiou uma estranha força gravitacional que amparou os fuzileiros navais em queda, protegendo-os do desastre. Ao mesmo tempo, soou o alarme estridente de Marineford. Não havia dúvida, tratava-se de um ataque inimigo, e Ortorin já havia avistado o culpado. Bem acima da Fortaleza da Justiça, uma figura solitária permanecia altiva em meio à tempestade. Seus longos cabelos dourados chicoteavam descontroladamente ao vento e à chuva, como a juba de um leão desafiador enquanto ele contemplava toda Marineford. O homem que mal fora visto desde a Batalha de Edward. O leão dourado Shiki. Ora, que conveniente. Acabei de voltar para Marineford e você aparece de repente para se entregar, murmurou Ortorin, encarando a figura no céu. Nesse instante, Shiki soltou um rugido furioso. Onde está aquele desgraçado do Roger? Seus fuzileiros navais imundos, entreguem-no para mim. Na Praça da Justiça, Momonga havia retornado apenas hoje. Ele tinha acabado de terminar sua reportagem na Fortaleza da Justiça quando testemunhou a cena. Uma onda de fúria o dominou. Seu desgraçado. O que você pensa que é este lugar? Gritou ele. No mesmo fôlego, Momonga desembainhou a lâmina que carregava na cintura. Com um súbito impulso, lançou-se ao ar usando o jepo, investindo diretamente contra Shiki, que estava acima dele. E não foi só ele. Os fuzileiros navais já tinham um sistema de defesa em funcionamento, treinado inúmeras vezes em tempos de paz. Mesmo que ninguém realmente acreditasse que Marineford seria atacada, o sistema entrou em ação sem demora. Baterias escondidas e soldados posicionados em Marineford abriram fogo contra Shiki. Projéteis e balas rasgaram o céu em meio à chuva, explodindo estrondosamente. Na linha de frente, Momonga avançou e atacou. Sua espada cortou o ar enquanto ele rugia. Esta é a Fortaleza da Justiça, seu maldito pirata. Shiki olhou para
para ele com total desprezo. Um lampejo de malícia iluminou seus olhos enquanto ele desembainhava outro, interceptando o golpe de Momonga. No mesmo instante, sua outra mão desembainhou Kogarashi, desferindo um golpe em direção ao peito de Momonga. Mas Momonga era um veterano de elite. Seus reflexos eram extremamente rápidos. Com um movimento ágil de Jeppo, ele se esquivou do ataque no ar. Quando estava prestes a contra-atacar, a forma de Shiki surgiu atrás dele como um fantasma. Com um golpe cruzado de costas, ele mirou nas costas de Momonga. A velocidade de Shiki era avassaladora. Diante de tamanha diferença de força, Momonga não conseguiu reagir a tempo. Então, um relâmpago cortou a chuva. A figura de Ortoren apareceu entre Shiki e Momonga. Suas mãos, revestidas por um denso haki do armamento, agarraram as duas lâminas de Shiki com precisão. Seus olhos escureceram enquanto o encarava. Não teria sido melhor ficar em Merveille? Por que vir aqui para morrer? Shiki, seu pirralho, não é da sua conta ficar falando besteira aqui. Onde está Sengoku? Shiki rosnou de volta com uma expressão igualmente sombria. Ele tentou arrancar suas espadas das mãos de Ortoren, mas para seu espanto, elas não se moveram. No instante seguinte, dois enormes navios de guerra flutuando ao lado de Shiki dispararam em direção a eles como meteoros. Com um estrondo ensurdecedor, elas se chocaram contra os três, o impacto gerando uma tempestade de destroços. Mas logo, uma figura surgiu dos destroços, Momonga. Ágil como sempre, ele chutou fragmentos de destroços no ar para se impulsionar para longe, retornando rapidamente ao solo. No instante em que seus pés tocaram o chão, relâmpagos deslumbrantes irromperam acima, cobrindo o céu de Marineford com uma luz ofuscante. Combinada com a chuva torrencial implacável, a imagem carregava a imponência da ira divina. Em meio à tempestade de raios, Shiki se contorceu e se esquivou pelo ar, escapando da perseguição. Contudo, atrás dele, um relâmpago perseguia implacavelmente, aproximando-se sem parar. Seu irmão gêmeo Meito abriu caminho na chuva, cruzando defensivamente à sua frente. Mas no instante seguinte, um punho envolto em um trovão estrondoso atingiu as lâminas. O impacto detonou com um estrondo ensurdecedor, arremessando Shiki para trás. Mas graças à Fuva no Mi, ele absorveu a força rapidamente, neutralizando quase instantaneamente o ímpeto que Ortoren havia lhe infligido. Antes que pudesse contra-atacar, dois feixes de luz escaldante saíram dos olhos de Ortoren, rasgando o ar e atingindo Shiki com força brutal. Shiki conseguiu se revestir de haki a tempo de atenuar o dano, mas o golpe ainda deixou sua marca. E nesse momento, Ortoren já estava cara a cara com ele. Arado relâmpago espada ardente, rugiu Ortoren. Seu braço colossal, envolto em violentos relâmpagos, rastros de imagens residuais cortavam o céu encharcado pela chuva. O golpe foi tão feroz que nem mesmo a agilidade de Shiki o atingiu. Sem outra escolha, ele ergueu ambas as lâminas em uma guarda desesperada. Num piscar de olhos, o golpe de Ortoren atingiu as espadas de Shiki, atravessando-as com força bruta e atingindo seu peito em cheio. A força do impacto fez Shiki despencar dos céus em direção ao chão, um rastro flamejante de relâmpagos marcando sua queda como um cometa. Capítulo 104. Entretanto, Sengoku e Garp saíram da Fortaleza da Justiça. Parece que a batalha de Edo Ora afetou Shiki. Seus reflexos não são mais os mesmos, murmurou Garp em voz baixa enquanto flexionava os braços. A velocidade da Gorogoro no Mi de Ortoren era realmente assustadora, mas em seu auge, Shiki não deveria ter sido suprimido dessa forma, pelo menos não sem ser pego de surpresa. Afinal, Shiki sempre foi conhecido por sua velocidade e agilidade. A expressão de Sengoku era sombria. Se você tivesse um timão preso na cabeça, também iria te atrasar. E não eram apenas seus reflexos. Naquele breve confronto, lutadores de alto nível como Sengoku já haviam notado a diferença. Shiki ainda era forte, mas inegavelmente mais fraco do que em seu auge. Até mesmo seu haki parecia ter perdido o brilho. Após uma pausa, Sengoku acrescentou: se fosse em outro lugar, poderíamos deixar a geração mais jovem como Ortoren assumir mais responsabilidades. Mas este é o quartel-general da Marinha. Não podemos permitir que Shiki cause destruição aqui. Vamos embora. Entendi. Garp arrancou o manto da justiça dos ombros e o jogou para o lado. Com uma pisada poderosa, seu corpo foi lançado para frente como uma bala de canhão. As ações de Sengoku foram igualmente ousadas. Ele também descartou seu manto, uma luz dourada irradiando de seus punhos enquanto se lançava na batalha. Entretanto, embora Ortoren o tivesse arremessado do céu contra o chão, Shiki não caiu. Seus pés estilhaçaram a terra sob seus pés ao ativar sua habilidade. O solo fraturado impulsionou-se para cima, condensando-se em um enorme pilar de pedra que disparou em direção a Ortoren. Lá no alto, relâmpagos se enroscavam em Ortoren como serpentes prateadas. Ele não se esquivou. Em vez disso, brandiu um martelo de guerra preso às costas e o derrubou com um estrondo. O imponente prisma estilhaçou-se instantaneamente com o impacto, explodindo em inúmeros pedaços de pedra e terra que se espalharam pelo céu como fogos de artifício. Aproveitando o momento, os olhos de Ortoren brilharam como relâmpagos enquanto ele cortava o ar, ondulações se formando sob seus pés. Com seu martelo de guerra erguido, ele mergulhou para perseguir Shiki, mas Shiki apenas levantou a mão e cerrou os dedos. Os fragmentos suspensos no ar congelaram. Então, como se estivessem vivos, convergiram rapidamente em torno de Ortoren, formando uma prisão de terra e pedra. Shishiodoshi, Shiki disse suavemente. Num instante, metade do corpo de Ortoren foi engolida. Seus olhos se arregalaram em choque. Que diabos? Shibaku Tensei. Antes que pudesse terminar, o resto de seu corpo foi engolfado. Num piscar de olhos, uma enorme esfera de pedra tão grande quanto um navio de guerra flutuou sobre Marineford, aprisionando o vice-almirante Ortoren em seu interior. No campo de treinamento de oficiais, o almirante Zephyr estava em um telhado com um charuto entre os dentes. Ele expirou lentamente, balançando a cabeça. Aquele garoto, ainda pagando por sua falta de experiência. Mas pela expressão no rosto de Zephyr, ele não estava particularmente preocupado. Em sua opinião, com o físico e a força de Ortoren, o movimento de Shiki não faria muito mais do que atrasá-lo. Entretanto, Shiki mal havia encurralado Ortoren quando a figura de Garp já avançava diretamente em sua direção. Impacto galáctico, bradou Garp. Seu punho gigantesco, envolto em haki denso, avançou diretamente em direção à cabeça de Shiki. O rosto de Shiki escureceu. Sua longa espada, também revestida de haki, ergueu-se para bloquear o golpe. Com um estrondo ensurdecedor, o haki em sua lâmina começou visivelmente a rachar e falhar. Uma sombra cruzou seus olhos.
Deslizando os pés para liberar a força, ele recuou vários metros enquanto contra-atacava com um rápido golpe de revés. A aura feroz da lâmina rasgou a chuva, cortando diretamente em direção a Garp. Mas Garp, sempre o bruto, não se importou. Ele simplesmente ergueu o punho e atravessou o corte, despedaçando-o instantaneamente antes de avançar novamente. Apenas com essa breve troca de palavras, Shiki percebeu. Seu Haki não era mais suficiente para enfrentar Garp. Então ele abandonou a força bruta. Ele teria que confiar em sua Akuma no Mi e em sua mobilidade. Com Garp se aproximando novamente, Shiki se preparou para escapar com sua velocidade. Mas antes que pudesse agir, a figura de Sengoku rasgou a chuva atrás dele. Uma luz dourada deslumbrante rompeu, dissipando o céu sombrio de Marineford. Onda de impacto, rugiu Sengoku. Sua palma avançou, liberando uma onda de choque dourada que engolfou quase toda a praça. Com Garp à sua frente e Sengoku atrás, Shiki se viu encurralado. Sua reação foi rápida. Seu corpo ficou leve como se estivesse cavalgando o vento, tentando escapar para cima. Mas naquele instante, a enorme esfera de terra que aprisionava Ortoren se estilhaçou no ar. Uma torrente de relâmpagos irrompeu, inundando o céu como se a própria natureza estivesse desencadeando sua fúria. O momento foi perfeito. Assim que Ortoren se libertou, avistou Shiki correndo em sua direção. Touro do céu. Em vez de perseguir, Ortoren ergueu a mão e rugiu. Raios jorraram incessantemente de seu corpo, jorrando de sua palma erguida para as densas nuvens encharcadas de chuva acima. As nuvens, antes densas e escuras, crepitaram instantaneamente com energia. Sua tonalidade sombria mudou, cintilando com uma violenta luz branco-prateada. Conforme as nuvens de tempestade se enchiam de trovões, todos em Marineford ouviram o mugido profundo e opressivo de um touro. De dentro das nuvens emergiu uma forma colossal, um touro tão enorme quanto uma montanha, forjado inteiramente de relâmpagos. Seus olhos carmesins flamejantes fixaram-se instantaneamente na figura em fuga de Shiki. No instante seguinte, o enfurecido touro celestial baixou a cabeça com um bufo estrondoso e investiu contra Shiki. Shiki embaixo, o touro em cima. A força do golpe descendente ameaçava abalar o próprio mundo. No chão, Sengoku, cujo golpe havia errado o alvo, olhou para cima. Em vez de alívio, seu rosto se encheu de horror. Aquele pirralho maldito está tentando afundar Marineford, gritou Sengoku. Não podemos deixar esse raio atingir o chão. Garp rosnou, sua aura flamejando enquanto o Haki ao redor de seus punhos ganhava vida. Seus olhares se encontraram. Ambos assentiram com a cabeça e, em seguida, desferiram um golpe simultâneo, lançando seus ataques contra o touro furioso no céu. Divisão galáctica, rugiu Garp. A ira de Buda, palma da fúria, rosnou Sengoku. Suas técnicas eram diferentes, mas a sincronia era impecável. Os fuzileiros navais dominavam ataques conjuntos há muito tempo, e Garp e Sengoku eram camaradas de armas experientes. Seus poderes se fundiram no ar, amplificando-se mutuamente em uma força muito maior que a soma de suas partes. O ataque combinado deles não tinha como alvo Shiki, mas sim o touro celestial de Ortoren. Shiki, no entanto, ficou no meio do fogo cruzado. Ambos os ataques cobriram quase todo o céu acima de Marineford, não lhe deixando escapatória. Foi um verdadeiro incêndio de saturação. Quando relâmpagos ofuscantes e um brilho dourado colidiram, todos em Marineford ficaram cegos. Sua visão tornou-se completamente branca. Ao mesmo tempo, o silêncio se fez presente. Como se estivessem selados em uma câmara silenciosa, não conseguiam ouvir absolutamente nada. O momento se estendeu pela eternidade. As mentes ficaram em branco. Mas quando a consciência retornou, todos sabiam que havia durado apenas um instante. Quando a visão voltou, eles perceberam. A garoa interminável havia desaparecido. Olhando mais de perto, não era ilusão. Uma cena de tirar o fôlego se revelou acima. A cortina de chuva havia se partido, como uma cachoeira cortada ao meio. A chuva ainda caía mais adiante, mas a 100 metros acima de Marineford, nem uma única gota caía. Naquele instante, toda a tempestade evaporou. Capítulo 105. Em meio ao chão enlameado e destruído, Shiki repentinamente voltou a si. Só então percebeu que havia desmaiado por um breve momento. Assim que tentou se mover, uma dor aguda percorreu todo o seu corpo. Um jato de sangue subiu incontrolavelmente pela sua boca, jorrando da garganta e respingando em metade do seu rosto. Várias costelas estavam claramente quebradas. Grandes áreas do seu corpo estavam cobertas por queimaduras. Seu braço esquerdo provavelmente estava fraturado, e a dor lancinante interna indicava que seus órgãos estavam sangrando. Até mesmo respirar parecia um esforço. Cada inspiração trazia o cheiro forte de sangue e a sensação de laceração na garganta e nos pulmões. Uma lesão devastadora. Absolutamente devastadora. Naquele instante, Shiki achou ter ouvido uma discussão por perto. Que diabos foi aquilo agora há pouco? Como assim? Eu não estava perdendo a cabeça. Aquele ataque foi bem legal, não foi? Se aquilo tivesse caído em Marineford, você sequer pensou nas consequências? Quase tive que abandonar meu plano para o quartel-general dos Neo-Marinheiros por sua causa, seu desgraçado. Não, eu vi o almirante Sengoku e o Garp-san lá embaixo, foi por isso que ataquei. Tudo se resumia a trabalho em equipe, e isso provou que trabalhamos juntos perfeitamente. Ignorando a dor, Shiki cambaleou até se levantar e se virou na direção das vozes. Lá, Sengoku e Garp cercavam aquele pirralho relâmpago, Ortoren, repreendendo severamente, enquanto Ortoren respondia aos berros. Por um instante, Shiki nem sequer sabia como expressar seus sentimentos em palavras. Eu ainda não perdi sua maldita Mari, Shiki rugiu furiosamente. Mas antes que pudesse terminar, Ortoren ouviu sua voz. Virou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados de espanto e incredulidade. Ele ainda está de pé? Perguntou Ortoren de repente. Pelo que se lembrava, o corpo de Shiki não tinha nada de anormal. Se ele tivesse a pele monstruosa de Kaido ou a estrutura de aço de Charlotte Linlin, não teria acabado com um timão de navio preso na cabeça. E no entanto, depois de levar um golpe combinado tão brutal, ele ainda conseguia ficar de pé e cuspir ameaças. Seria este o homem que quase se tornou o segundo rei dos piratas depois de Rocks? Num piscar de olhos, assim que Shiki viu a expressão atonita de Ortoren, também o viu se transformar num raio, avançando diretamente em sua direção. O instinto de Shiki gritava para que ele erguesse os braços, mas a agonia que lhe dilacerava o corpo o paralisou. No instante seguinte, sentiu braços o envolverem por trás. Um aperto forte deslizou por baixo de suas
suas axilas, puxou-o para trás e mãos quentes se fecharam firmemente em torno de seu pescoço. Como esperado, disse Ortorin firmemente. Um grande pirata como você merece tratamento especial. Ainda atordoado, Chique não teve chance de reagir. Ele nem sequer processou as palavras antes de seu corpo se elevar do chão, com os pés balançando no ar. Então, relâmpagos cegantes o atingiram por completo. Em meio ao caos, ele ouviu vagamente o rugido furioso de Ortorin. Algo sobre uma bomba? No instante seguinte, um impacto devastador o atingiu, deixando-o completamente inconsciente, e levando consigo todos os vestígios da dor insuportável que o consumia. Entretanto, aos olhos de Sengoku e dos outros, a cena provavelmente se desenrolou dessa forma. Shiki cambaleou, levantando-se com uma aparência completamente desgrenhada, como se pretendesse proferir alguma ameaça. Mas antes que pudesse terminar, Ortorin surgiu atrás dele num relâmpago e o lançou direto ao chão com uma brutal bomba de relâmpago. Assim que a fumaça e as faíscas se dissiparam, Ortorin permaneceu onde estava, esfregando o queixo enquanto olhava para Shiki, cujo torso já estava meio enterrado no chão. Após esperar um instante, assentiu levemente, como se confirmasse seus pensamentos. Mesmo assim, nada supera esse golpe em termos de força bruta. Não consegue se levantar, né? Sengoku e Garp se aproximaram. Garp se agachou, colocando a mão perto do rosto de Shiki para verificar sua respiração. Após um instante, seus olhos se arregalaram em surpresa. Caramba, o Shiki é durão. Ele ainda está vivo. Em seguida, ele passou as mãos pelo corpo machucado de Shiki antes de soltar um suspiro baixo. Mas esses ferimentos são realmente graves. Quase todos os ossos do corpo dele estão quebrados. A julgar pelo sangue que jorra de seus 7 orifícios, seus órgãos internos devem estar completamente destruídos. Se ele não receber tratamento, certamente morrerá. Ao ouvir a avaliação de Garp, Sengoku soltou um pequeno suspiro de alívio e imediatamente chamou os médicos para levarem Shiki para receber tratamento. Não foi por preocupação humanitária que os fuzileiros navais escolheram salvar um pirata. Os fuzileiros navais tinham um sistema bem estabelecido para lidar com casos como esse. A habilidade de Shiki era poderosa e aterrorizante. Se ele morresse ali, a Fuva no Mi ressurgiria instantaneamente em algum outro lugar do mundo. Se essa fruta caísse em mãos erradas, poderia facilmente causar outro desastre. Para usuários de Akuma no Mi com tamanho poder, a prática tradicional dos fuzileiros navais sempre foi capturá-los e aprisioná-los em Impel Down. Isso servia como punição e dissuasão, além de atrasar o reaparecimento de suas perigosas frutas. Na verdade, alguns dos usuários mais perigosos foram congelados dentro da própria Impel Down, garantindo que suas habilidades jamais pudessem ressurgir. Um exemplo disso foi o grande pirata Birndiwold, também conhecido como Destruidor de Mundos, que foi aprisionado anos atrás. Sua Moa no Mi podia amplificar o poder até mesmo de um canhão comum a níveis inimagináveis. Combinada com uma arma gigante, poderia rivalizar com as armas ancestrais. Ele chegou a gritar por aí que explodiria Mary Geoise. O governo mundial acabou lidando com ele, congelando-o em Impel Down para impedir que um poder tão perigoso circulasse novamente. Assim que Shiki foi arrastada para longe, Garp finalmente perguntou: que diabos aquele cara estava pensando? Por que atacar Marineford sozinho? Isso é pedir para morrer. Sengoku franziu a testa. Não faço ideia. Eu estava trabalhando no meu escritório quando o alarme tocou. No instante seguinte vi Ortorin lutando com ele. É tudo que sei. Os dois homens se voltaram para Ortorin. Coçando a cabeça, ele disse: acho que ouvi algo sobre Roger. Não entendi muito bem. Talvez ele tenha vindo procurar Roger? Garp assentiu. Pode ser isso. Shiki sempre foi estranho. Qualquer coisa envolvendo Roger, ele simplesmente perde o controle. Foi assim em Edward. E agora de novo aqui. Ortorin lançou um olhar estranho para Garp, pensando consigo mesmo. Você tem a audácia de falar de Shiki. Se alguma coisa te define quando o assunto é Roger, é o dragão e a Fênix. Que dupla. O almirante Sengoku dispensou-os com um gesto de mão. Muito bem, chega de conversa. Pelo menos Shiki não liberou todo o seu poder desta vez. Marineford não sofreu muitos danos. Comecem a reconstrução imediatamente. Quanto à situação de Roger, os superiores já tomaram providências. É melhor não demorar. Vamos transferi-lo para o Mar do Leste rapidamente. Quanto mais esperarmos, maior a chance de outro lunático como Shiki aparecer. Logo em seguida, Sengoku e Garp retomaram suas funções. Ortorin também se virou para ir embora, mas depois de apenas alguns passos, percebeu Momonga acenando para ele à distância. Ao ver isso, Ortorin deu uma risadinha e se aproximou. Você é muito teimoso. Atacar o Shiki antes da chegada do reforço? Quem tinha tempo para pensar naquela época? Momonga deu um sorriso irônico e então falou seriamente. Mesmo assim, obrigado. Quase perdi a vida. Parece que você é forte o suficiente para sobreviver sem mim, disse Ortorin, dando um tapinha no ombro de Momonga. Então, exageradamente, virou o ombro para frente e murmurou. Ah, meu ombro está coçando. Dá uma olhada, tem alguma coisa nele? Momonga franziu a testa. Pare com o teatro. É apenas uma insígnia de vice-almirante. Eu vi. Ha 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 ha. Contra Almirante Momonga, é melhor você se esforçar. Almeje ser um glorioso vice-almirante como eu algum dia. Ortorin riu arrogantemente. Momonga zombou. Devo aprender com você, é? Você já não é tão jovem. Está na hora de sossegar. Ouvi dizer que agora você é casado, vice-almirante Ortorin? Ah, bem. O rosto de Ortorin enrijeceu, deixando-o momentaneamente sem palavras. Capítulo 106. Logo pela manhã, o relógio biológico de Ortorin o despertou pontualmente. Ele esfregou os cantos dos olhos, bocejou, levantou-se e foi se refrescar no banheiro. Do guarda-roupa, pegou um terno preto e o vestiu. No passado, Ortorin não gostava muito de ternos. Sempre achou que eles restringiam seus movimentos. Mas agora que era um vice-almirante, vendo todos os altos escalões da marinha internos impecáveis, inevitavelmente adquiriu o mesmo hábito. E para falar a verdade, depois de vesti-lo, ele realmente parecia mais estiloso, quase como um brigão de terno. Saindo do quarto, ele atravessou o corredor e entrou na sala de estar. Bom dia, cumprimentou Ortorin casualmente. Lá dentro, Robin estava vestida com um delicado e bonito vestido de uma peça, regando os vasos de plantas que Ortorin mantinha. Ao ouvir sua voz,
voz, Robin se virou com um sorriso radiante e acenou com entusiasmo. Bom dia, tio Ortoren. Ainda ontem, sob a proteção de Isho, Robin testemunhou Ortoren liberar seu poder avassalador. Sua admiração por ele agora era imensa. Após trocar algumas palavras casuais com Robin, Ortoren notou Rouge saindo da cozinha, carregando um farto café da manhã. Ela colocou os pratos cuidadosamente sobre a mesa. Por que não contratamos uma empregada doméstica? Sua saúde não está das melhores. Você não deveria se esforçar tanto, disse Ortoren, dando um passo à frente para ajudar. Rouge sorriu suavemente e balançou a cabeça. Não precisa. Eu não sou tão frágil assim. Eu também ajudo. Robin ergueu a mão bem alto, transbordando entusiasmo. Embora tivesse passado apenas uma noite ali, Robin já gostava do lugar. Em Shara, na casa de sua tia, ela era negligenciada, tratada como uma aproveitadora que ainda tinha que realizar tarefas pesadas. Ali Rouge a tratou com gentileza, e Ortoren cuidou dela, dando-lhe uma sensação de conforto e pertencimento. Os três sentaram-se e começaram a tomar o café da manhã. Depois de um curto período, Ortoren falou de repente. Nos próximos dias, provavelmente irei ao Mar do Leste. Mar do Leste. Ao ouvir essas palavras, as mãos de Rouge congelaram por um instante. Ela se obrigou a pegar um copo de leite, tomou um gole e só então conseguiu se recompor. Tenha cuidado na sua viagem, disse ela suavemente. Gostaria que eu trouxesse algo? Ortoren hesitou antes de perguntar. Rouge balançou a cabeça. Tudo que precisava ser dito já foi dito. Agora tudo está nas mãos do destino para mim e para ele. Ao ver a resposta dela, Ortoren assentiu com a cabeça e deixou o assunto para lá. Robin, entretanto, olhava de um para o outro com curiosidade, sem saber do que estavam conversando. Mas não perguntou, terminando sua refeição em silêncio. Em pouco tempo, os três já tinham terminado o café da manhã. Como ainda havia tempo antes de ele começar a trabalhar, Ortoren não se apressou em sair. Pegou o jornal da manhã que Rouge havia comprado na mesa, sentou-se no sofá e começou a ler. A confusão que Shiki causou em Marineford ontem ainda não havia chegado aos jornais. Provavelmente levaria mais alguns dias para que a história fosse publicada. As notícias eram bastante banais, nada particularmente chamativo. O único item notável era uma reportagem sobre os acadêmicos de Shara se juntarem ao Corpo de Ciências dos Fuzileiros Navais. É claro que o artigo foi superficial, não houve menção aos crimes cometidos. Em vez disso, simplesmente afirmou que os acadêmicos optaram por cooperar com o governo mundial para apoiar diversos projetos científicos. Dessa forma, ambos os lados poderiam sair ilesos, e a importância da escrita antiga poderia ser minimizada ao máximo. Enquanto Ortoren lia o jornal, passos ecoaram no pátio. Como aquele era o quartel-general da Marinha e ele não tinha empregadas nem criados, a casa de Ortoren geralmente ficava destrancada. Qualquer um que entrasse era provavelmente um amigo. E de fato, momentos depois, os passos alcançaram a sala de estar, e a figura de Gion apareceu na porta. Assim que viu Ortoren, Gion disse: "Os trâmites escolares que você me pediu ontem já estão todos resolvidos." Ela então olhou para Robin, a quem conhecera na noite anterior, e sorriu calorosamente. "A partir de amanhã, você poderá frequentar a escola, Robin-chan." "Obrigada, Gionei", respondeu Robin feliz. Por hierarquia, ela deveria ter chamado sua tia Gion, mas Gion insistiu que Robin a chamasse de irmã. Ortoren dobrou o jornal, que era um tanto sem graça, e sorriu. "Obrigado. Você me ajudou muito." Aquele garoto, Luxi, também estava matriculado em uma das escolas dos fuzileiros navais. Não eram academias para treinar fuzileiros navais profissionais, mas instituições de ensino básico. Muitas famílias de fuzileiros navais estacionados em Marineford mandavam seus filhos para lá. Ao contrário de Robin, porém, Luxi não morava com Ortoren. Ele havia sido acolhido diretamente na grande mansão de Zephyr-sensei. De fato, Zephyr-sensei gostava muito de Luxi. O garoto tinha um talento natural e, por ser tão jovem, era o momento perfeito para moldá-lo. Sua visão de mundo, seu senso de justiça e seu potencial ainda eram páginas em branco esperando para serem escritas. Como Zephyr-sensei morava sozinho e a casa de Ortoren estava vazia na época, ele havia estado em missão no Mar do Sul, ele confiou Luxi aos cuidados de Zephyr-sensei. Agora os dois eram muito próximos. Mesmo depois de Ortoren ter retornado, ele não tentou trazer Luxi de volta, já que ficar com Zephyr-sensei era muito melhor do que morar com ele. Comparado a Zephyr, Ortoren ainda estava muito ausente de casa. Luxi estava claramente destinado a se tornar um fuzileiro naval. Agora, Robin compartilhava da mesma intenção. Assim que concluíssem sua educação básica, ambos poderiam começar a trabalhar para alcançar esse futuro. Em pouco tempo, conforme o início do expediente se aproximava, Gion e Ortoren partiram juntos para a Fortaleza da Justiça. Eles conversaram descontraidamente durante o caminho, com Gion falando a maior parte do tempo e Ortoren ouvindo. A maioria de suas palavras eram queixas leves sobre o quão ocupado o trabalho tinha sido e como o mundo parecia estar repleto de vilões. Ao chegar, Gion foi direto para o departamento de inteligência, enquanto Ortoren se dirigiu ao escritório do almirante Sengoku. Como subordinado direto de Sengoku, ele precisava discutir suas próximas missões com ele. Ele bateu na porta do escritório. Um instante depois, a voz do almirante Sengoku respondeu de dentro, e Ortoren empurrou a porta, abrindo-a. Lá, ele encontrou o chefe do Estado-Maior Tsuru sentado em frente ao almirante Sengoku no sofá, os dois tomando chá e conversando casualmente. Ao ver isso, Ortoren sentiu como se tivesse entrado na hora errada. Ele se lembrou de ter ouvido fofocas de Garp de que poderia haver algo entre o almirante Sengoku e o chefe do Estado-Maior Tsuru. Pelo que ele ouvirá, anos atrás eles haviam sido camaradas de armas que confiavam um no outro com suas vidas. Naquela época, o laço entre eles era pura amizade. Mais tarde, Tsuru se casou com outro oficial da marinha e tiveram um filho. Mas pouco tempo depois, seu marido foi morto em batalha, e Tsuru ficou sozinha desde então. Dizia-se que Sengoku só se deu conta de seus sentimentos por ela depois que ela se casou. Aquela amizade, antes pura, havia se transformado silenciosamente em algo mais. Mas como ela era casada na época, Sengoku, sendo um homem disciplinado, nunca ultrapassou os limites nem causou escândalo. Após a morte do marido, porém, Garp gostava de brincar que o antigo coração de Sengoku havia começado a se agitar novamente. Ainda assim, apesar da firmeza e força de Sengoku em todos os outros aspectos, quando se tratava de romance, ele parecia completamente inepto. Ao longo dos anos, muitos dos oficiais de alta patente notaram algo em comum, mas Sengoku nunca confessou seus sentimentos a Tsuru. Ele até acreditava que sua indiferença era convincente, embora claramente não fosse.
Por respeito a ele, as pessoas guardavam essas coisas para fofocar em particular, como Garp, sem nunca confrontá-lo abertamente. Justo quando Ortorin pensou que tinha chegado em uma hora ruim, o almirante Sengoku de repente deu uma gargalhada sonora. Ortorin, você não poderia ter chegado em melhor hora. Isso me parece um tanto suspeito, murmurou Ortorin e então perguntou, você tem trabalho para mim? Uma operação conjunta, respondeu o almirante Sengoku com um sorriso. O caso Roger começou com você, então naturalmente deve terminar com você também. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 107. O almirante da frota e eu permaneceremos no quartel-general. Suru e Garp liderarão a operação. Você os acompanhará até o Mar do Leste, até Logeton, para a execução de Roger. O tom do almirante Sengoku carregava uma leveza incomum, e ele tinha todos os motivos para estar satisfeito. Não só o rei dos piratas, Roger, estava prestes a ser executado publicamente pela marinha, como Shiki também havia sido capturado. Do ponto de vista dos fuzileiros navais, as coisas não poderiam estar melhores. Se existissem ações na bolsa naquela época, o mercado estaria em alta. Entendo. Compreendido. Ortorin assentiu com a cabeça e perguntou, quando partimos? A chefe do Estado-Maior, sentada no sofá, ergueu a xícara de chá e tomou um gole antes de responder. Ao meio-dia. Tudo já está organizado. Basta trazer sua bagagem e embarcar no navio. Sem problema. Ortorin concordou imediatamente. Percebendo que não havia mais nada para fazer ali, e com Sengoku e Tsuru sentados juntos tomando chá, talvez cultivando seu relacionamento, ele concluiu que não precisava ficar de vela. E se de repente eles resolvessem demonstrar afeto? Então, se não houver mais nada, eu simplesmente... Antes que pudesse terminar, bateram a porta. Sengoku atendeu e uma figura entrou. O homem era absurdamente alto, muito mais alto que Ortorin, com mais de 4 metros de altura. Só aquela altura já dizia a Ortorin quem era. O mais alto de todos os humanos normais da marinha, filho adotivo de Sengoku. O dragão celestial do estandarte amarelo de Mary Geoise, Don Quixote Rosinante. Ortorin já tinha visto Rosinante algumas vezes antes. A primeira vez o chocou completamente. Ele sempre imaginara Rosinante como alguém um tanto frágil e nunca prestara muita atenção à sua altura, supondo que ele fosse mais ou menos da mesma altura que Doflamingo, pouco mais de 3 metros, a altura padrão para um almirante. Mas quando viu pessoalmente, Ortorin quase pulou de susto. Aquela altura era impressionante, mesmo entre os fuzileiros navais. Mais tarde, ele descobriu que Rosinante afirmava ter 4,35 metros de altura. Um absurdo. Doflamingo deveria ser seu irmão mais novo. Apesar da altura, Rosinante tinha uma compleição esguia, quase desengonçada, como um alto caule de bambu. Sua personalidade gentil e amável apenas reforçava essa impressão de fragilidade e delicadeza. Ao entrar e ver Ortorin, Rosinante esboçou um sorriso tímido. Ficou claro que ele era introvertido, do tipo socialmente ansioso. Bom dia, vice-almirante Ben, cumprimentou Rosinante. Eu já disse, não precisa ser tão formal. Pode me chamar de Ortorin, Rosinante respondeu Ortorin com um sorriso. Ortorin frequentemente achava que Sengoku e Rosinante eram um pouco rígidos demais em seu senso de integridade. Rosinante, por exemplo, por ser filho adotivo de Sengoku, gozava de considerável prestígio na marinha. Ele havia se alistado na marinha cerca de 1 ano antes de Ortorin. Mesmo assim, até então, Rosinante era apenas um tenente-comandante no quartel-general da marinha. Mesmo quando morreu na ilha Minion, ele havia alcançado apenas a patente de comandante. Essa patente era bastante comum em Marineford. Era possível encontrar oficiais desse tipo posicionados nos portões da Fortaleza da Justiça, onde os guardas usavam dragonas de capitão. Isso demonstrou claramente que Rosinante nunca se apoiou no nome de Sengoku, mas progrediu unicamente por seus próprios esforços. Na verdade, pouquíssimos na marinha sequer sabiam de sua verdadeira identidade. Apenas os mais próximos de Sengoku sabiam que ele era o filho adotivo do almirante. No dia a dia, seja por cautela ou simplesmente por sua natureza reservada, Rosinante mantinha-se distante desses círculos. Ao ouvir as palavras de Ortorin, Rosinante hesitou com um toque de constrangimento no rosto, antes de dizer suavemente: Ortorin, isso foi o mesmo que concordar, não chamá-lo mais de vice-almirante Ben. Enquanto isso, Sengoku se animou ao ver Rosinante e acenou para que ele se aproximasse. Você está aqui. Zephyr Sensei mencionou que você se formou no programa dele? Você será nomeado Comodoro, certo? Isso não é pouca coisa. Normalmente, os graduados do programa do professor Zephyr eram promovidos diretamente a Comodoro, enquanto aqueles que ingressavam como Comodoro se graduavam como contra-almirantes como Momonga. Rosinante balançou a cabeça rapidamente. Não. Eu me formei sim, mas apenas completei os créditos acadêmicos. Meu treinamento de combate foi um fracasso total. Por isso, recusei a promoção a Comodoro. Estou bem como estou agora. O quê? Sengoku congelou por um momento, surpreso. Mas ao ver a expressão culpada no rosto de Rosinante, abriu a boca, mas logo se arrependeu. No fim, apenas balançou a cabeça com um sorriso impotente. Você leva as coisas muito a sério. Até mesmo concluir os cursos acadêmicos é uma conquista. Nem todos os nossos oficiais são combatentes. Inteligência, investigação criminal, divisão de ciências, logística, relações públicas. Muitos departamentos têm comandantes que não atuam na linha de frente. Mesmo assim, Rosinante balançou a cabeça. Estou muito atrás deles. Ouvindo de lado, Ortorin não pôde deixar de se sentir dividido. Ele não tinha certeza se deveria chamar Rosinante de teimosa ou admiravelmente franca. Na verdade, esse comportamento era uma desvantagem no ambiente de trabalho. Mas com sua sólida formação e personalidade introvertida e socialmente desajeitada, Rosinante parecia completamente alheio a isso. Afinal, o sistema de promoções sempre existiu. Formar-se com Zephyr Sensei significava ascensão, independentemente dos créditos obtidos. Contanto que os requisitos fossem cumpridos, a patente subia. Mas Rosinante, decidindo que apenas seu trabalho acadêmico importava, recusou a promoção. Como isso faria os futuros graduados que também só tivessem concluído os cursos acadêmicos se sentirem ao aceitar uma patente superior? Isso não geraria apenas ressentimento? Ainda assim, Ortorin não se deu ao trabalho de explicar essa sutileza
gentilezas do ambiente de trabalho para Rosinante. Não havia necessidade. Nem mesmo o almirante Sengoku insistiu no assunto. Como um veterano experiente, como poderia Sengoku não entender tais coisas? Se a própria figura paterna do homem não se importava, por que Otorin deveria se importar? Pensando bem, fazia sentido. Se o próprio pai dele fosse um almirante, ele também não se importaria. Rosinante não se deteve no assunto. Em vez disso, voltou-se para o chefe de gabinete Tsuru e perguntou: chefe de gabinete, gostaria de ser transferido para a divisão de inteligência. Seria possível? Tsuru não respondeu imediatamente. Primeiro, ela lançou um olhar para Sengoku. Sengoku acenou levemente com a cabeça sem demonstrar qualquer intenção de interferir na escolha de Rosinante. Ao ver isso, Tsuru finalmente respondeu: claro, assim que você voltar, envie sua inscrição. Eu me encarregarei de que seja aprovada. O rosto de Rosinante iluminou-se de alegria. Então contarei com você, chefe do Estado-Maior. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Por que a divisão de inteligência? Você achou a divisão de relações públicas muito entediante? Perguntou Tsuru, curiosa. Na verdade, Rosinante trabalhava na divisão de relações públicas dos fuzileiros navais, sendo apenas um oficial de Estado-Maior comum com pouca presença. Na verdade, a divisão de relações públicas não detinha muito poder real. Quando se tratava de propaganda importante ou controle de informações, Mary Geoise cuidava disso diretamente. O papel dos fuzileiros navais se limitava principalmente a manter sua imagem e divulgar os feitos de heróis ou comandantes. Não é isso. O ambiente em relações públicas é até bem agradável, disse Rosinante, balançando a cabeça. Sua expressão ficou mais séria. Só notei que nos últimos 2 anos, a família Don Quixote tem se fortalecido cada vez mais. Isso me preocupa, então quero ir para a inteligência para ficar de olho neles mais de perto. Do Flamingo, hein? Tsuru levou a mão à têmpora, massageando-a levemente. Aquele certamente causa problemas, mas devido ao seu status, contanto que não vá longe demais, não podemos tocá-lo. A própria Mary Geoise já havia dado instruções a respeito de Don Quixote do Flamingo, e Tsuru era a principal responsável por lidar com ele. Ela já havia cruzado o caminho dele muitas vezes. Na história original, na Ilha Minion, do Flamingo praticamente gemeu só de ouvir o nome de Tsuru, um sinal de que ela o havia marcado psicologicamente. Otorin imaginou que Tsuru devia ter usado todo tipo de artimanha para controlá-lo, para forçá-lo a se comportar. Mas claramente os resultados não foram bons. Ouvindo por um instante, Otorin percebeu que eles pretendiam continuar conversando. Como não tinha muito interesse no assunto, pediu licença e saiu rapidamente do escritório do almirante Sengoku. Capítulo 108. Otorin almoçou em casa, pegou sua mala e seguiu para o porto naval. Quando ele chegou, muitos fuzileiros navais já estavam embarcando nos navios. O navio de guerra de Garp, com sua cabeça em forma de cachorro, estava atracado no porto e a menos que algo inesperado tivesse acontecido, Roger estava a bordo. Quanto ao próprio Garp, ele não estava em lugar nenhum, provavelmente na cela, tendo sua última conversa com Roger. De longe, Otorin avistou 2 figuras familiares, Kuzan e Sakazuki. Os 2 permaneciam distantes um do outro, em lados opostos do cais, rígidos e silenciosos, sem se cumprimentarem. A relação entre eles era claramente tensa, mas Otorin sabia que não se tratava de rancores pessoais, apenas de um choque de ideais. Os 2 ainda não haviam chegado ao ponto da verdadeira hostilidade. Otorin e Sakazuki tinham pouca ligação pessoal. Sakazuki passava a maior parte do tempo estacionado no Novo Mundo, enquanto Otorin permanecia no quartel-general, de modo que seus caminhos raramente se cruzavam. Ainda assim, ao passar, Otorin fez-lhe um gesto de respeito e exclamou: "Quanto tempo, vice-almirante Sakazuki?" Sakazuki pareceu um pouco surpreso por Otorin o cumprimentar primeiro. Ele sabia por Onigumo e outros que Otorin não tinha interesse na facção belicista da marinha e era muito mais próximo dos oficiais pacifistas como Garp. Mas Sakazuki não era do tipo que recusava uma gentileza. Rapidamente disfarçou sua frieza habitual e acenou brevemente com a cabeça. "Há quanto tempo, vice-almirante bem?" Otorin tirou um cigarro do bolso e ofereceu. Sakazuki aceitou sem hesitar. "Acabou de voltar do Novo Mundo?" perguntou Otorin. "Sim, terminei de resolver as coisas por lá e voltei para relatar. O almirante Sengoku me ordenou que também fosse para o Mar do Leste." Sakazuki assentiu levemente. "A captura de Roger, você trabalhou duro. Faz parte do meu dever", disse Otorin, dispensando a pergunta com um gesto de mão. "Vou ficar na sede por um tempo", acrescentou Sakazuki após uma pausa. "Devemos manter contato sempre que possível." "Sem problema", respondeu Otorin com um sorriso. Após mais um pouco de conversa informal, Otorin percebeu que o jeito rígido de Sakazuki não era adequado para longas conversas. Ele se despediu educadamente e foi embora. Em pouco tempo ele encontrou o caminho para Kuzan. Ora, contra almirante Kuzan. "Faz tempo, hein?" cumprimentou Otorin com muito mais naturalidade, jogando os ombros de forma exagerada. "Ei, meu ombro está coçando. Poderia verificar se tem alguma coisa nele?" Kuzan lançou-lhe um olhar de soslaio. "Então você veio aqui só para se exibir, é isso, vice-almirante?" "Ah." Otorin riu gostosamente e perguntou: "Por que você não foi com o Garp-san para o Mar do Sul? Se tivesse ido, provavelmente já seria um vice-almirante." Nesse momento, a expressão de Kuzan se fechou em arrependimento. "Não me lembre. Não se trata de patente ou salário, é o arrependimento de ter perdido uma operação tão importante. Capturar o Roger, nada menos. Eu estava de folga na época, então fui com o Saul para a cidade do carnaval para me divertir um pouco. Aí, de repente, ouvi falar de você. Droga, sua missão era lidar com o incidente do acadêmico no Mar do Sul, e de alguma forma você também conseguiu capturar o Roger." Saul, vice-almirante do quartel-general da Marinha, comandante da divisão Gigante. Um homem muito estimado entre os fuzileiros navais de sangue gigante, bondoso e um dos amigos mais próximos de Kuzan. Inicialmente, Saul fora o responsável por lidar com o incidente envolvendo o acadêmico. Essa aprovação abalou sua crença na justiça da Marinha, levando-o a ajudar Ovi a escapar e trair a corporação. Durante o incidente de Chara, ele e Kuzan foram forçados a se enfrentar, e o ataque devastador de Kuzan deixou Saul gravemente ferido. Ele fugiu para Elbaf e nunca mais foi visto. Depois de conversarem um pouco mais, Kuzan de repente passou o braço em volta do ombro de Otorin e se inclinou para frente com um olhar travesso. "Ouvi dizer que você foi para o Mar do Sul e voltou casado. Qual é a história?" Otorin tossiu sem jeito, depois murmurou: "Aconteceu, eu acho."
Outros talvez nem deem importância, mas eu sei que tem algo errado. Você foi para o Mar do Sul com o Gion, e voltou casado com outra pessoa, e ela já está grávida. E toda vez que o Gion toca no assunto, ela dá uma gargalhada. Isso não é normal. Absolutamente não é normal, disse Kuzan, desconfiado. O que há de tão incomum nisso? Perguntou Ortoren, desconversando. Kuzan ergueu uma sobrancelha diante do olhar evasivo dele, o que só intensificou suas suspeitas. Há muito tempo ele havia notado que Gion, geralmente frio e distante, estava estranhamente afetuoso com Ortoren. Claramente, ela tinha sentimentos por ele. No entanto, quando Ortoren se casou, em vez de ficar com raiva, Gion achou graça. Isso era definitivamente estranho. Ainda assim, vendo que Ortoren não estava disposto a dizer mais nada, Kuzan soube que era melhor não insistir. Deixou o assunto para lá, e os dois mudaram de assunto. Você estava conversando com Sakazuki agora mesmo. Ouviu o que ele disse? Ele está se retirando do Novo Mundo. Parece que ele ficará alocado no quartel-general de agora em diante, comentou Kuzan. Sim, ele mencionou isso. Por quê? Perguntou Ortoren. O quartel-general ainda precisa de alguém forte o suficiente para manter a linha de frente no Novo Mundo. Sakazuki desempenhou esse papel antes. Agora que ele voltou, é provável que você seja enviado para lá em seu lugar, lembrou Kuzan. Normalmente um almirante deveria estar destacado no Novo Mundo, servindo como a cara da marinha para lidar com as constantes crises de grande escala que lá ocorriam. Mas a situação atual nos fuzileiros navais era delicada. Restavam apenas 2 almirantes. Garp estava apenas se mantendo à tona, enquanto Zephyr estava praticamente aposentado, focado inteiramente no ensino. Isso deixou apenas Sengoku, e ele teve que permanecer no quartel-general, o que significava que o Novo Mundo só poderia ser confiado a um vice-almirante com poder e capacidade suficientes para servir como representante da marinha. As palavras de Kuzan fizeram Ortoren parar para pensar. Entre os atuais vice-almirantes no quartel-general, os únicos capazes de suportar esse peso eram ele próprio, Sakazuki, Garp e Tsuru. Mas Garp não tinha intenção de ir. Tsuru já ocupava um cargo insubstituível na equipe. Sakazuki tinha acabado de voltar, e nem Kuzan nem Borsalino haviam sido promovidos ainda, o que deixava apenas ele. Sengoku mencionou antes que assim que eu chegasse a vice-almirante, teria que ser enviado para treinamento de campo. Agora que penso nisso, parece que finalmente chegou a minha vez, disse Ortoren com um brilho de interesse na voz. Era o tipo de missão que ele aceitava de bom grado. Servir como comandante de base significava deter poder real, praticamente um rei local. Ele já vinha pensando em se candidatar a um cargo assim, mas agora parecia que nem precisaria pedir. Quando voltasse do Mar do Leste, a decisão já poderia estar tomada. Ao perceber seu interesse, Kuzan deu uma risadinha. Pensei que você fosse o tipo de pessoa que gostaria de ficar por perto do quartel-general. Não esperava que estivesse tão ansioso. O quartel-general é ótimo, mas eu nunca servi como comandante de base. Sem esse tipo de experiência em gestão no terreno, é difícil subir na carreira. Então sim, estou realmente ansioso por isso, respondeu Ortoren sem hesitar. Para vice-almirantes e patentes inferiores, essa experiência não era exigida. Mas se o objetivo fosse se tornar um candidato a almirante, ou mesmo um almirante, não seria possível progredir sem uma sólida experiência em liderança e organização. A marinha não era apenas uma força de combate, era também uma instituição política. Você só é vice-almirante há alguns dias e já está pensando em se tornar almirante? Planejando desafiar o recorde do Zephyr Sensei? Kuzan riu, provocando. Ortoren balançou a cabeça e acenou com a mão. Não estou iludido. Almirante? Isso ainda está muito longe. Me falta idade, antiguidade, nada. E além disso, o quartel-general não vai abrir essa oportunidade tão cedo. Sengoku ficaria numa posição impossível se isso acontecesse. Este período é perfeito para eu construir minha base. Minhas promoções até agora foram rápidas demais. Nem sequer tive a chance de consolidar minha equipe ou criar raízes sólidas. Enquanto Kuzan e Ortoren ainda conversavam, a chefe de Estado-Maior Tsuru chegou com seu grupo. Ao verem isso, Kuzan e Ortoren trocaram um rápido olhar de entendimento e embarcaram juntos no navio de guerra de Garp, com sua cabeça de cachorro. Logo, a frota partiu lentamente do porto naval de Marineford rumo a Mary Geoise. Capítulo 109. Mar do Leste, em algum lugar no mar. Uma formação impecável de navios de guerra da marinha corta as ondas rumo direto para Logeton. À frente da frota estava Garp, e como tal, seu navio de guerra com cabeça de cachorro navegava na vanguarda como navio almirante. Em seu convés, Ortoren estava sentado casualmente no parapeito, vara de pesca na mão, totalmente absorto no prazer simples da pesca. Não muito longe dali, uma mesa de cartas havia sido montada, onde Ishu, Bogard e Kuzan estavam envolvidos em uma partida acirrada. Para Ortoren, os três eram péssimos em cartas, nenhum deles era páreo para ele. Mas vendo-os juntos agora, ele pensou que seria a situação perfeita. Pensando bem, faz muito tempo que não volto ao Mar do Leste. Essa brisa suave do mar me traz muitas lembranças. Faz jus ao nome de Mar da Paz, minha terra natal. Ao lado dele, Garp mastigava ruidosamente um pacote de senbei, falando enquanto comia. Velho, não jogue esses biscoitos no mar. Você vai arruinar minha pescaria. E se não me engano, você não acabou de voltar de férias no Mar do Leste antes de ir para o Mar do Sul? Como isso pode ser considerado muito tempo, ironizou Ortoren. Garp era a personificação da preguiça nos fuzileiros navais. A menos que envolvesse Roger ou algum incidente grave raro, ele vivia às custas do sistema, recebendo seu salário sem fazer praticamente nada. Com sua antiguidade e status intocável, sua vida na marinha era tão despreocupada quanto possível. Ele estava praticamente sempre de folga e sempre que lhe dava vontade, voltava para Mar do Leste, para sua cidade natal, para beber e conversar com os velhos amigos. Segundo a estimativa de Ortoren, o homem retornava ao Mar do Leste pelo menos 2 vezes por ano. Quanto ao chamado Mar da Paz, não estava errado. Comparados aos outros 3 mares, os piratas no Mar do Leste eram geralmente mais fracos, divididos em extremos opostos, ou peixes pequenos ou chefões de alto escalão. Seu número também era muito menor do que nos outros mares. Na visão de Ortoren, grande parte do estado atual do Mar do Leste se deve àquele velho Garp. Afinal, ele era a única figura importante no mundo que passava seu tempo pescando neste mar de iniciantes. Não é de admirar que
qualquer pirata que conseguisse sair do Mar do Leste quase sempre deixasse sua marca. Qualquer pessoa capaz de escapar dali era alguém com resiliência excepcional, sobrevivente da provação final. Mostre um pouco de respeito a este velho, seu pirralho. Garpo encarou com raiva. Sou um homem muito prático. Só demonstro respeito aos meus superiores. Mas neste momento somos iguais, vice-almirante Garp, respondeu Ortorin com um sorriso presunçoso. Garp olhou para ele surpreso. Você não acha mesmo que os fuzileiros navais só promovem pessoas e nunca as rebaixam, acha? Ortorin, você acha que minha influência não é suficiente para te fazer perder uma patente? Ortorin parou no meio da refeição, mas logo em seguida abriu um sorriso lisonjeiro. Garp-san, acabei de conseguir um senbei de primeira qualidade importado diretamente de Totoland. Você sabe que tenho contatos lá, só coisas boas, nada menos que o melhor. Assim que voltarmos para a sede, eu mesmo entregarei alguns na sua casa. Se você gostar, me avise e pedirei ao meu segundo irmão que me envie mais. Garp quase caiu na gargalhada com a mudança repentina de atitude de Ortorin. Então perguntou, você ainda mantém laços com a família Charlotte? De tempos em tempos. O próprio almirante Sengoku disse que mesmo pelo bem dos fuzileiros navais, não deveríamos romper laços com eles precipitadamente, respondeu Ortorin friamente. É claro que ele estava agindo sob ordens. Não tinha nada a temer de uma investigação, se algo desse errado, Sengoku seria o responsável. É verdade. Garp assentiu com uma expressão que misturava complexidade e nostalgia. Os fuzileiros navais e os piratas eram inimigos, mas a relação entre eles sempre foi complexa. Não era como se eles entrassem em conflito toda vez que se cruzavam. Conexões, favores e exploração mútua eram comuns. Usar os outros como ferramentas era uma tática temporal desde o início da história. Às vezes, os fuzileiros navais precisam de piratas para servirem de espada. E às vezes, os piratas não precisam dos fuzileiros navais para servirem de espada? Não é algo que se possa falar abertamente, mas nas sombras, esse entendimento tácito sempre existe. Aliás, sem ele, você jamais se tornaria um grande pirata. O que os fuzileiros navais mais desprezam são os cabeças quentes imprudentes. Enquanto Ortorin conversava com Garp, uma vaca das notícias sobrevoou o local. Ortorin acenou e a ave, como se entendesse, pousou delicadamente no parapeito. Ele tirou um pedaço de pão do bolso e o colocou na bolsa do pássaro. O guaxinim das notícias soltou 2 pios educados antes de tirar um jornal do bico e entregá-lo. Ortorin desdobrou o jornal. E lá estava. A manchete da primeira página anunciava a iminente execução de Roger em Logueton, Mar do Leste. Pela escolha das palavras e pela forma como o texto foi apresentado, fica claro que foi escrito pelo Departamento de Relações Públicas dos Fuzileiros Navais. O quartel-general já havia começado a atiçar as chamas para essa execução pública. E em todo o mundo, inúmeros olhares se voltavam para esse evento. No Novo Mundo, na Ilha Ferranx, Crocodile estava sentado no topo de uma pilha de cadáveres feita por seus homens, com um charuto entre os dentes, enquanto lia o jornal. Logueton, hein? Crocodile soltou uma baforada de fumaça, depois se levantou e começou a caminhar em direção ao porto. No Mar do Norte, na fortaleza da família Don Quixote, Doflamingo relaxava no parapeito de uma janela. Envolto em seu extravagante casaco de penas rosa e usando óculos de sol laranja berrantes, ele balançava as pernas distraidamente no ar, a personificação da arrogância. Ele segurava o jornal de hoje em uma das mãos, e quando seus olhos pousaram na notícia de Roger, um sorriso sinistro se curvou em seus lábios. Para Doflamingo, a palavra perverso se encaixava perfeitamente, sem a menor sensação de dissonância. Fufufufu, mais uma farsa de a justiça prevalece. A execução do rei pirata, isso sim é interessante. Com uma risada baixa e cruel, ele estudou o artigo por um instante, depois sacou um Dendemushi para dar algumas ordens. Com um movimento rápido dos dedos, fios quase invisíveis brilharam no ar enquanto ele se lançava para longe. Seu destino era claro, o Mar do Leste. Em Whiskey Peak, perto de Montanha Reversa, na primeira metade da Grand Line, um jovem Drácula Mihawk estava sentado em uma taverna. Naquela época, Whiskey Peak ainda era apenas uma ilha tranquila de cervejeiros, não centro de caçadores de piratas que se tornaria no caos da Grande Era dos Piratas. Mihawk havia chegado recentemente, desafiado e derrotado um espadachim local, e pretendia descansar brevemente antes de prosseguir viagem. Em vez disso, seus olhos se fixaram na manchete. Os fuzileiros navais estavam prestes a executar o rei pirata Roger em Logueton. Mas o olhar de Mihawk não estava fixo em Roger. Seus olhos aguçados, semelhantes aos de um falcão, estavam atraídos, em vez disso, para uma foto menor, uma de Ortorin. Já promovido a vice-almirante no quartel-general, aquele homem, Mihawk murmurou. Por um instante, um brilho incomum de emoção cruzou seus olhos. Na primeira e única vez em que se encontraram, Ortorin foi derrotado de forma contundente por Roger e parecia ter pouca camaradagem com os piratas de Roger. E agora lá estava ele nos jornais, não apenas capturando Roger, mas se preparando para comparecer à sua execução pública. Mihawk não pôde evitar uma pontada de reflexão. O mundo era realmente imprevisível. No Novo Mundo, Totoland, Ilha Whole Cake. Charlotte Linley encarava o jornal em suas mãos, seu olhar demorando-se na foto de seu filho rebelde. Um sorriso fraco e inexplicável surgiu em seus lábios. Foi estranho. Na história original, a essa altura Charlotte Linley já deveria ter começado seu declínio, seu corpo perdendo forma, seu temperamento se tornando cada vez mais violento e instável. Mas talvez a presença de Ortorin a tenha influenciado profundamente, mudando seu caminho de maneiras inesperadas. Embora ainda se entregasse às suas duas grandes paixões, doces e crianças, sua autodisciplina parecia mais forte. Por ora sua beleza e forma física permaneciam intactas e bem preservadas. E seu temperamento ainda não havia se transformado em uma crueldade errática. Ela era praticamente a mesma de antes, chegando até a ter um relacionamento mais afetuoso com os filhos. Aquele desgraçado do Roger, no fim, ele não conseguiu escapar desse destino. Os pecados que ele cometeu na Ilha Whole Cake agora foram pagos pelo meu filho. Mamãe. Lillian caiu na gargalhada. Em seguida, seu olhar voltou-se para a foto de Ortorin. Ela arqueou uma sobrancelha. Esse pirralho é muito esperto. Já é vice-almirante no quartel-general dos fuzileiros navais? Olhando para trás agora, talvez suas palavras ousadas daquela época, sobre negros e brancos governando o mundo juntos, tivessem algum fundamento afinal. Ela se perguntava, no entanto, será que o coração dele ou suas convicções haviam mudado desde que ele entrou para os fuzileiros navais?
Capítulo 110. Logueton ficava no Mar do Leste, perto de Montanha Reversa, bem na entrada da Grand Line. Os fuzileiros navais já mantinham uma base militar ali. Quando Ortoren e os outros chegaram, os fuzileiros navais locais estavam trabalhando arduamente nos preparativos, erguendo a plataforma de execução na praça da cidade, instalando equipamentos de transmissão pública e estabelecendo zonas de segurança. A essa altura, os preparativos estavam quase concluídos. Após inspecionarem o local e não encontrarem problemas, os fuzileiros navais se instalaram na base de Logueton. 2 dias depois, tudo estava pronto. Durante esse período, Ortoren e os outros recebiam frequentemente atualizações de inteligência da ilha. Crocodile, o rei do deserto, chegou a Logueton no início desta manhã. Don Quixote do Flamingo, chefe da família Don Quixote do Mar do Norte, também chegou hoje. Do Mar do Oeste, Gecko Moria, uma figura notória, considerada um radical perigoso que pode se envolver com a pirataria, foi avistado perto do porto. Drácula Mihawk, o próprio Olhos de Gavião, que passou os últimos 2 anos desafiando espadachins ao redor do mundo, também deu as caras. No escritório do comandante da base, Garp estava sentado confortavelmente, como se estivesse em seu próprio território, mastigando Senbei enquanto ouvia os relatórios. Ele acenou com a mão casualmente. A execução de Roger é a prioridade número 1. Quanto a essas pessoas, contanto que não causem problemas na cidade, deixem-nas em paz. Não há necessidade de atrair confusão desnecessária. O chefe de gabinete Tsuru estava sentado à mesa, folheando os relatórios mais recentes. Por enquanto, o novo mundo está inesperadamente calmo, disse ela. Nem a tripulação do Barba Branca nem a Big Mom fizeram qualquer movimento. Comparado a eles, parece que apenas Shiki tomou alguma atitude. Junto à janela, Ortoren fumava um cigarro enquanto contemplava Logueton do andar superior da base. Ele deu uma risadinha ao ouvir as palavras de Tsuru. Esses figurões provavelmente ainda estão esperando o momento certo. Mas assim que a execução de Roger terminar, o território de Shiki será dividido num piscar de olhos. Enquanto conversavam, o comandante original da base de Logueton bateu levemente na porta. Após Garp chamá-lo para entrar, ele entrou nervoso. Ao ver os oficiais superiores da marinha reunidos ali, engoliu em seco. Vice-almirante Garp, os preparativos para a execução estão completos. Falta cerca de 1 hora para o meio-dia. Podemos prosseguir? Já está tudo pronto? Garp jogou seu senbei sobre a mesa, limpou as mãos e se levantou. Então vamos lá. Fuzileiros navais, aos seus postos. Sim, senhor. O comandante da base fez uma saudação militar enfática. Logo, Ortoren, Garp, Kuzan, Sakazuki e Tsuru saíram da base. Os fuzileiros navais que estavam dentro se mobilizaram imediatamente, cercando a praça em camadas, estabelecendo formações ordenadas para dividir a área de observação e garantir o caminho até a plataforma de execução. Com os fuzileiros navais tomando posição, espectadores vindos de todos os cantos do mundo, que haviam corrido a Logueton, começaram a lotar a praça. Não demorou muito para que a praça central ficasse lotada, a multidão tão densa que chegava a ser sufocante. Entre eles, destacaram-se as figuras perigosas já mencionadas, Gecko Moria, Crocodile e do Flamingo. Mas também havia aqueles que permaneceram despercebidos pelos olhos dos fuzileiros navais, como Shanks e Bug, escondidos na multidão. Mais uma figura surgiu, um rapaz de olhos penetrantes e cabelos brancos de 14 ou 15 anos. Ágil o suficiente para se esgueirar pela multidão até chegar à primeira fila. Se Ortoren o tivesse visto, o teria reconhecido imediatamente. Aquele pirralho de cabelos brancos era o futuro caçador branco Somer, destinado a se tornar a pedra no sapato dos fuzileiros navais. O próprio Ortoren não se dirigiu ao local da execução. Em vez disso, como parte das medidas de segurança, subiu ao topo da torre do relógio mais alta de Logueton. De lá, tinha uma visão completa tanto da praça central quanto do palco da execução, um ponto de observação ideal. Caso algo acontecesse, ele poderia identificar ameaças imediatamente. Foi exatamente assim que os fuzileiros navais haviam combinado. Quanto a Garp e os outros, eles cercaram a plataforma diretamente. Nenhum deles realmente acreditava que alguém seria imprudente o suficiente para tentar invadir o local da execução naquele momento, mas com o histórico de Shiki, nunca se podia ter certeza. Afinal, os remanescentes da tripulação de Roger ainda não haviam sido capturados. Na memória de Ortoren, o dia da execução de Roger fora marcado por um aguaceiro repentino. Contudo, hoje, o tempo estava perfeito, sol brilhante, nenhuma nuvem à vista e um calor sufocante. Parecia impossível que chovesse. Afinal, isso era o Mar do Leste, não o Novo Mundo. O clima aqui era estável, não absurdamente caprichoso, sol num instante, granizo no seguinte. Ortoren estava sentado na beira da torre do sino, com um cigarro entre os dentes. Daquela altura, ele contemplava o azul infinito do Mar do Leste, com os pensamentos carregados de emoção. A lenda de Roger terminaria aqui. Mas será que o próximo filho do Destino também partiria dessas mesmas águas? Destino. Tic, não acredito nessa bobagem, murmurou Ortoren com uma risadinha. Ainda era cedo. Aqueles pirralhos com potencial ilimitado nem tinham nascido ainda. Caso contrário, ele poderia ter considerado levar Nami, Zoro e os outros embora naquele instante. Principalmente a Nami. Ela era a verdadeira espinha dorsal dos piratas do chapéu de palha. Com o temperamento do Luffy, se roubassem o navegador dele, ele provavelmente nunca sairia do Mar do Leste, muito menos chegaria ao Novo Mundo como um Yonkou. Sem chance. Ele ficaria preso à deriva em seu barril para sempre. Enquanto Ortoren refletia, uma suave brisa marítima passou por ele, puxando sua capa e fazendo com que a palavra justiça em suas costas tremulasse ao vento, aproximando-se sorrateiramente por trás de mim. O que tentando me assustar? Ortoren exalou uma nuvem de fumaça. Enquanto ele falava, um pequeno redemoinho se formou atrás dele, e dele emergiu a figura de Dragon, saindo do vento como um fantasma. Uma logia, hein? Ortoren ergueu uma sobrancelha. Dragon lançou-lhe um olhar frio. Você acha que eu compartilharia informações tão vitais com um traidor? Com um homem desprezível que me vendeu? Ortoren pareceu genuinamente surpreso. Quando foi que eu prometi não divulgar suas informações? Eu não prometi, não é? Então, de onde vem essa traição? Você. Dragon hesitou, sem conseguir encontrar uma resposta. Após um instante, ele deu um resmungo seco. Tudo bem, esqueçam isso. Mas e essa história de eu estar conspirando com o Roger no Mar do Sul?
Quando foi que eu conheci o Roger? Muito menos lutei ao lado dele. Não sei disso. Você terá que perguntar ao Garp-san. Ele está ali na plataforma de execução. Vá perguntar a ele agora. Você ainda tem tempo. Orthorin desviou o assunto com astúcia. Ao ouvir isso, Dragon instintivamente levou a mão ao rosto, como se lembrasse de algo, antes de rapidamente abaixar a mão. Não tenho nada a dizer ao meu pai. Ele é um fóssil teimoso, e eu sou o filho ingrato que se rebelou. Claramente sem vontade de se prolongar no assunto, Dragon mudou de tática. Mas já que você está me incriminando pelo Roger, isso significa que definitivamente há alguma verdade oculta aqui. Como bode expiatório, você se importaria de compartilhar um pouco da história por trás disso? Orthorin sacudiu a cinza do cigarro e esboçou um leve sorriso. Roger estava em fase terminal, não lhe restava muito tempo neste mundo. Quando o encontramos, não houve luta. De certa forma, pode-se dizer que ele se rendeu. Ele fez uma pausa e então voltou a olhar para a plataforma de execução. Embora estivesse vazia por enquanto, seu olhar parecia penetrar o que estava por vir. Ele deu um tapinha leve no ombro de Dragon. Se você quer mudar este mundo podre, primeiro você tem que mergulhá-lo no caos. Não acha? Dragon olhou para ele surpreso, mas permaneceu em silêncio. Orthorin prosseguiu imperturbável. Hoje marca o início de uma nova era. A maré destera vai virar o mundo de cabeça para baixo. Uma crise sim, mas também uma oportunidade. Capítulo 111. Ao ouvir as palavras de Orthorin, Dragon franziu ligeiramente a testa e murmurou, uma nova era? Mas ao ver o olhar misterioso de Orthorin, ele não insistiu. Em vez disso, continuou. Essas não são palavras que um oficial da marinha deveria dizer. Então, o que um fuzileiro naval deve dizer? Orthorin olhou para Dragon com um sorriso. Jurar defender Mary Geoise com nossas vidas? Jurar defender os dragões celestiais? Dragon fez uma pausa por um momento e depois deu uma risadinha. Então você também viu essa escuridão? Percebeu o quão vergonhosa é a justiça dos fuzileiros navais? É exatamente como você disse. Quanto mais alto se sobe na hierarquia dos fuzileiros navais, mais se percebe a escuridão e o lamaçal por trás dessa justiça. Mas por enquanto, ainda não me deparei com isso. Orthorin acenou com a mão casualmente, falando calmamente. Se você não quer continuar vivendo assim, por que não se junta a mim? Nós, dos lutadores pela liberdade, não carregamos essas correntes. Dragon estendeu seu ramo de oliveira. Orthorin balançou a cabeça. Não precisa. Você tem a sua posição. Eu tenho as minhas convicções. O motivo de eu ter falado tanto hoje foi simplesmente para plantar uma semente. Uma semente, hein? Dragon ponderou sobre as palavras, lançando um olhar significativo para Orthorin antes de se calar. O tempo passou depressa. O meio-dia, a hora da execução, estava prestes a chegar. Enquanto Orthorin permanecia de pé, sentindo a brisa do mar, aguardando o início da nova era, uma onda de protestos irrompeu no centro da praça de Logeton. A multidão ficou barulhenta, uma energia inquieta percorrendo o ar. Os fuzileiros navais de guarda instintivamente apertaram os cabos de seus rifles, cada um com uma expressão severa. Roger havia chegado. Do outro lado da praça, dois carrascos empunhando longas lâminas escoltavam uma figura solitária pelo caminho aberto em meio à multidão. Essa figura era Roger. Ele vestia um casaco de capitão cor de vinho, as mãos acorrentadas e os pés presos por correntes de ferro. A cada passo, as correntes raspavam no chão, produzindo um som agudo e áspero. À medida que o som se aproximava, a praça, antes agitada, foi gradualmente silenciando. Quase todos prenderam a respiração, olhando fixamente para o rei dos piratas enquanto ele caminhava para seu momento final. Orthorin nunca havia compreendido verdadeiramente o significado da expressão postura régia até agora. Observando Roger caminhar em direção à plataforma de execução, ele finalmente entendeu seu significado. Aquele homem era claramente um prisioneiro prestes a ser executado, acorrentado nos pés e nas mãos, sendo escoltado para a morte por seus executores. E, no entanto, caminhava de cabeça erguida, exalando dignidade e compostura, ostentando até mesmo um leve sorriso sereno. Naquele instante, todos pareceram cair na mesma ilusão. Roger não era um prisioneiro condenado caminhando para a morte, mas um rei soberano caminhando passo a passo em direção ao seu trono. Aquela imponente plataforma de execução não foi o local de sua morte, mas o palco de sua coroação. Que porte, verdadeiramente raro, sussurrou Dragon maravilhado. Então é isso. Os olhos de Orthorin brilharam com uma súbita compreensão, como se ele finalmente tivesse entendido. Sim, naquele momento, ele entendeu porque Roger, o homem que o governo mundial havia arbitrariamente apelidado de Rei dos Piratas, seria mais tarde reconhecido como tal pelos grandes piratas do mundo. Antes disso, embora o governo mundial tivesse proclamado Roger como Rei dos Piratas, as figuras poderosas do Novo Mundo nunca o consideraram digno do título. Seu nome ainda não havia alcançado o nível de reconhecimento universal. Agora Orthorin entendia. A verdadeira ascensão de Roger como Rei dos Piratas não estava no passado, mas sim no presente. Hoje Roger seria coroado rei. O motivo pelo qual ele seria reconhecido pelo mundo como Rei dos Piratas é porque, neste dia, ele ascendeu ao trono e, com sangue e vida, inaugurou a grande era dos piratas. Caminhar com calma e ousadia em direção à morte. Isso também tem seu próprio romantismo, disse Orthorin suavemente, com um leve sorriso nos lábios. A essa altura, o equipamento de transmissão em Logeton já estava funcionando há muito tempo. Sob o olhar atento do mundo inteiro, Roger avançou passo a passo em direção à plataforma de execução. Garp e outros altos oficiais da marinha estavam diante dele. Mas Roger não parou. Firme e sereno, continuou caminhando. Só ao passar por Garp é que seus passos pararam por um breve instante. Sorrindo, ele se virou para ele e perguntou, diga-me Garp, quando um homem realmente morre? Garp paralisou ao ouvir as palavras, uma sensação de presságio invadindo seu peito enquanto encarava Roger com um olhar cauteloso. Roger deu uma risadinha suave. Até a próxima. Assim que as palavras foram proferidas, ele subiu os degraus da plataforma de execução. Sob o olhar atônito e conflituoso de Garp, ascendeu lentamente até o ponto mais alto. Enquanto isso, no topo de um prédio no arquipélago Sabald, onde a transmissão ao vivo era exibida, o rei das trevas Silvers Heilig estava sentado na beira do telhado com uma pequena garrafa de bebida na mão, bebendo enquanto assistia à execução de Roger. Ao ver Roger subir a plataforma com serenidade e tranquilidade, Heilig não pôde deixar de se lembrar das últimas palavras que Roger lhe dissera quando se despediram. Eu não vou morrer, Heilig. Ah,
Exalando o cheiro de álcool, um leve sorriso surgiu nos lábios de Heilig. Olhando para Roger na tela, ele murmurou: "Adeus, Roger." Na plataforma de execução de Logueton, Roger chegou ao fim de sua jornada. Sentou-se de pernas cruzadas no cadafalso, observando a multidão na praça central como um rei que olha para seus súditos. Logo, ele avistou um chapéu de palha familiar na multidão. Por baixo, uma cabeça de cabelos ruivos, Shanks. Naquele momento, Shanks e Bug estavam abraçados, ambos consumidos pela dor e pela relutância. Ao perceberem o olhar de Roger, começaram a chorar abertamente. "Vieram se despedir de mim? Que criancinhas adoráveis." Roger sorriu para si mesmo. Ele ergueu os olhos em direção ao fim da estrada, diretamente para o mar. Naquele instante, seu olhar pareceu atravessar montanhas e rios até o extremo do mundo, onde Rouge o observava com olhos gentis. Só então um traço de arrependimento e relutância surgiu nos olhos de Roger. Como pirata, sua vida fora plena e gloriosa. Mas como marido e pai, sentia que havia fracassado miseravelmente. Conforme o meio-dia se aproximava, o carrasco atrás dele perguntou: "Algumas últimas palavras?" "Ah." Roger ergueu os pulsos algemados. "Meus pulsos estão coçando demais. Você se importaria de tirar isso?" O carrasco rosnou furioso. "Que absurdo você está dizendo. Que mesquinho. Você acha mesmo que eu fugiria numa hora dessas?" Roger deu de ombros, levemente irritado. Entretanto, no topo da torre do sino, Bragon já não conseguia conter a sua curiosidade. "Já que chegamos a este ponto, o que exatamente você quis dizer com uma nova era? Está quase aqui." Orthorin sorriu com evidente expectativa, mas não respondeu diretamente. Com o senho franzido, Dragon olhou para Orthorin e depois para Roger na plataforma, completamente incapaz de compreender suas palavras. No último minuto antes do meio-dia, um jovem de aparência comum, na casa dos 20 anos, pareceu subitamente tomado pelo destino e pela coragem. Ele ergueu a mão e gritou em direção ao cadafalso: "Roger!" Num instante, a atenção de todos foi atraída para essa voz ousada. Do alto da torre do sino, Orthorin não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. "Ah. Então, quem é o culpado? O destino? Ou será que Roger planejou tudo isso desde o início? O que você está fazendo?" Dragon encarou o riso incontrolável de Orthorin em choque, completamente perplexo. Antes que Dragon pudesse obter uma resposta, o jovem, com os olhos brilhando de fervor, berrou: "Onde você escondeu todo o tesouro que encontrou?" Ao ouvir isso, Roger, que estava no cadafalso, também riu. "Uahahaha." Após uma sonora gargalhada, ele declarou com voz firme: "Vocês querem meu tesouro? Se quiserem, podem ficar com tudo. Vão procurar. Coloquei todo o meu tesouro lá." Naquele instante, o olhar de Roger percorreu o vasto e infinito mar azul. Todo o tesouro, todas as respostas jazem nessas águas. No instante em que Roger falou, Garp recobrou os sentidos e rugiu de fúria. "Executem-no. Executem-no agora." As lâminas dos carrascos cruzaram-se e perfuraram Roger pelas costas. O sangue jorrou de seu corpo, tingindo a plataforma de um carmesim desolador. Sentindo a vida escapar por entre os dedos, sentindo a morte se aproximar, Roger não demonstrou medo algum. Pelo contrário, um sorriso de expectativa surgiu em seu rosto. Porque naquele momento ele já conseguia ver, no limite da sua visão, no fim do horizonte, os portões de uma nova era haviam se escancarado. Ondas gigantescas, capazes de virar o mundo de cabeça para baixo, irromperam com força imparável. Naquele instante nasceu verdadeiramente o Rei dos Piratas. Naquele momento, a nova era realmente chegou. Capítulo 112. Como a execução de Roger, o Rei Pirata, foi transmitida ao vivo, os principais veículos de comunicação, incluindo o Jornal de Economia Mundial, tinham repórteres em Logueton para fornecer cobertura em tempo real. Assim, a revolta provocada pela execução de Roger foi algo que o governo mundial e o quartel-general da Marinha não conseguiram suprimir. No navio de guerra que retornava a Marineford, Orthorin sentou-se em sua cabine, jornal na mão, lendo atentamente. Desta vez, o evento realmente abalou o mundo. Em todos os lugares, as pessoas fervilhavam com debates acalorados sobre o tesouro do Rei dos Piratas e a execução de Roger. Muitos comentaristas já haviam publicado suas análises e opiniões nos jornais, prevendo que o número de piratas aumentaria vertiginosamente, ao mesmo tempo que apelavam ao governo mundial e ao quartel-general da Marinha para que implementassem rapidamente contramedidas e políticas. Tis. Verdadeiramente notável, murmurou Orthorin, arqueando uma sobrancelha. Ao lado dele, Garp de repente bateu o jornal na mesa, praguejando: "Maldito Roger! Eu nunca deveria ter. Ele me enganou completamente." Ele então se virou para encarar Orthorin. "E que cara é essa, garoto?" Agindo como se estivesse gostando do caos. "Você sequer imagina as consequências disso?" "Eu sei", respondeu Orthorin, dando de ombros. "Mas já que as coisas chegaram a esse ponto, tudo que podemos fazer é encarar, não é? Ficar aqui reclamando não parece ser a sua cara, Garp-san." Garp ficou em silêncio por um momento antes de suspirar com resignação. "Eu simplesmente não consigo evitar me arrepender do erro que cometi. As palavras de Roger inevitavelmente mudarão o mundo inteiro. Nosso plano de usar sua execução para deter a escória inquieta dos mares foi por água abaixo. Pior, isso pode até aumentar o número de piratas a níveis assustadores." Ele cerrou o punho. "Para nós, fuzileiros navais, isso é uma pressão imensa. Para as pessoas do outro lado do oceano, será um verdadeiro pesadelo." Ao ouvir isso, um lampejo de complexidade passou pelos olhos de Orthorin. Ele sempre soube que calamidade as palavras de Roger desencadeariam. O regime do governo mundial era inegavelmente sombrio, mas mantinha a ordem. E por mais corrupta que fosse essa ordem, ainda era melhor do que o caos sem fim. Ora, a característica mais marcante desta nova era a torrente do caos. Sob ela, inúmeras pessoas sucumbiriam ao sofrimento e ao desespero. Incontáveis vidas seriam engolidas pelas ondas furiosas do mar, cada uma delas uma história de sangue e lágrimas. Mesmo sabendo disso, Orthorin não fez nada para impedi-lo. "De fato, meu senso de justiça não passa de um grão de areia", pensou Orthorin consigo mesmo. Ele precisava dessa era caótica. A grande era dos piratas não era apenas para piratas, era também a era muito aguardada pelos ambiciosos e pelos heróis. O caos sem fim traria sangue e lágrimas sem fim, mas somente através da desordem completa uma nova ordem poderia surgir. O triunfo de um general tem um preço, inúmeras vidas. O ditado aplicava-se não apenas ao campo de batalha, mas à luta de uma época em si. Somente aqueles que abriram caminho através das ondas impiedosas deste mundo conquistariam o direito de remodelar sua ordem. Embora a maré da grande era dos piratas já tivesse avançado, sua influência ainda não havia se manifestado completamente. Por hora, Orthorin e a frota da marinha retornaram ao quartel-general dos fuzileiros navais, Marineford, sem incidentes.
Mas no momento em que chegaram, todos puderam sentir a atmosfera pesada e sufocante que preenchia a base. Naquele instante ficou claro que todo o sistema da marinha havia sido posto em movimento, mobilizado em sua totalidade para se preparar para a onda avassaladora que estava prestes a cair sobre eles. Quando Ortoren e os outros entraram no escritório do almirante da frota para entregar seu relatório, encontraram o almirante da frota Kong e o almirante Sengoku envolvidos em um debate acalorado sobre assuntos urgentes. O plano de recrutamento deve ser implementado imediatamente. Idealmente, devemos absorver a força de elite antes que mais indivíduos se juntem às fileiras dos piratas. Todos os ramos da marinha devem operar a plena capacidade para garantir a tranquilidade de seus respectivos territórios marítimos. A cota de piratas sob sua jurisdição também deve ser incluída como uma das métricas de avaliação do quartel-general da marinha. Devemos controlar rapidamente o iminente aumento da força pirata em sua origem. O almirante Sengoku, segurando uma pilha de documentos, relatou ao almirante da frota Kong: Mary Geoise já entrou em contato comigo, exigindo que os fuzileiros navais apresentem um plano eficaz o mais breve possível. O orçamento militar do próximo ano deverá aumentar em 25% para lidar com a crise causada por esta onda, declarou o almirante da frota Kong. 25%. Receio que não seja suficiente, hesitou o almirante Sengoku antes de continuar. Recrutamento é uma questão, o equipamento é outra. Com base nas projeções, também precisaremos estabelecer inúmeras novas bases da marinha. O almirante da frota Kong bateu na mesa, a voz carregada de frustração. Você realmente acha que Mary Geoise simplesmente entregaria um financiamento enorme? Eles não vão nos dar muita margem de manobra. Precisam sentir a dor primeiro para perceber que o dinheiro não é suficiente. Após terminar, o almirante da frota Kong se virou para Garp e Ortoren, que acabavam de entrar, e declarou diretamente: Garp, Mary Geoise já classificou os combatentes da liberdade como uma organização extremamente perigosa. Consequentemente, eles designarão partes da tarefa de erradicá-los aos nossos fuzileiros navais. Em outras palavras, a partir de hoje, não podemos mais ficar de braços cruzados em relação a essa questão dos combatentes da liberdade. Devemos coordenar com o quartel-general da CP. Ao ouvir isso, Garp congelou por um instante antes de recuperar rapidamente a compostura. Ele assentiu em silêncio e suspirou com pesar. Eu tenho inegável responsabilidade por este incidente. Antes que Garp pudesse terminar, o almirante da frota Kong o interrompeu. Insistir nisso agora não serve para nada. A execução foi orquestrada por Mary Geoise. Ninguém nos culpou. Não vamos perder tempo com palavras inúteis. Concentremo-nos em cumprir nossos deveres. Ortoren já havia se aproximado do almirante Sengoku e sussurrado: a situação é crítica? Quanto à repentina ofensiva de Mary Geoise contra os combatentes da liberdade, Ortoren não ficou surpreso. Dragon pensava que estava apenas assumindo a culpa por um incidente menor, mas na realidade, a situação havia se transformado em um escândalo enorme. Em relação ao caso de Roger, Mary Geoise agora suspeitava fortemente que ele havia colaborado com os combatentes da liberdade. Afinal, quando o capturaram, ele estava em uma reunião secreta com Dragon. Ortoren vinha refletindo sobre se a resolução relativamente pacífica do incidente de Chara poderia desacelerar o ritmo de evolução dos combatentes da liberdade de Dragon. Afinal, quem sabia quando o verdadeiro exército revolucionário emergeria? Agora, aquela preocupação parecia desnecessária. Independentemente de ele querer evoluir ou não, o governo mundial não o deixaria escapar. Ele seria forçado a evoluir, quer quisesse ou não. Considerando a cronologia original, isso foi até bastante favorável. Ortoren concluiu que, como bom irmão de Dragon, essa era toda a ajuda que ele podia oferecer. A única questão era se Dragon apreciaria isso agora. Será que ele o atacaria 2 vezes no próximo encontro? Ao ouvir a pergunta de Ortoren, o almirante Sengoku suspirou e declarou, durante seu retorno de Logeton para o quartel-general: os relatórios de todas as 4 divisões marítimas indicam que o número de piratas aumentou 40% em comparação com os números do ano passado. E esses dados continuam sendo atualizados, estabelecendo novos recordes. Nesse ritmo, até o ano que vem, o número de piratas provavelmente aumentará de 3 a 5 vezes em relação ao ano passado. Tão significativo assim? Ortoren ficou visivelmente surpreso. Embora a maioria sejam almas imprudentes que se lançam ao mar em busca do tesouro de Roger, uma vez que alguém entra para o mundo da pirataria e mancha as mãos com sangue inocente, voltar atrás se torna muito mais difícil. Os humanos são criaturas terríveis, Ortoren. Nesse caos, a grande maioria se envolve gradualmente no massacre de seus semelhantes, buscando a emoção da violência, da conquista e da pilhagem. Essa é uma das razões pelas quais os piratas nunca poderão ser completamente erradicados, disse o almirante Sengoku com dor de cabeça. Há um ditado que diz: o poder é o veneno mais intoxicante. Uma vez contaminado por ele, é difícil se libertar. A própria essência do poder reside na palavra dominação. Isso se aplica não apenas aos humanos de que Sengoku falou, mas a todos os seres sencientes deste mundo. Uma vez que se experimenta a emoção de controlar os outros, esse veneno torna-se quase impossível de resistir. E dentro dessa dominação, o meio mais simples e brutal de alcançá-la é, muitas vezes, o massacre e a violência. Assim, até certo ponto, a lógica e a essência fundamentais que movem este mundo é a violência. Capítulo 113. No período que se seguiu, o Novo Mundo também mergulhou em considerável turbulência. Primeiro, os territórios remanescentes de Shiki foram completamente divididos e reivindicados por outros. Apenas o imponente reino secreto de Merveille, que se elevava acima das nuvens, a antiga fortaleza de Shiki, parecia intocado. Aquele lugar era bizarro demais, conquistá-lo não teria muita utilidade. A julgar pelos domínios atuais no Novo Mundo, os piratas do Barba Branca comandam o maior território. Em seguida vem Totuland, de Charlotte Linlin, o reino das 1000 nações. Surpreendentemente, o poder que vem a seguir não é o de Kaido, mas sim o de Oshoku, que se aliou a Silver Aché. Entrincheirado em Ashinozu e aproveitando a oportunidade para expandir sua influência. O próprio Kaido ocupa a última posição entre eles, aparentemente entrincheirado no país de Wano sem fazer nenhum movimento significativo. Entretanto, o comércio de armas no submundo aumentou consideravelmente. Com o número de piratas explodindo, a demanda por armas e munições disparou. De acordo com investigações da Divisão de Investigação Criminal dos Fuzileiros Navais, a maior parte das armas que circulam no mercado negro atualmente provém dos piratas das Feras e dos piratas da Big Mom. Ao ouvir isso, Ortoren ficou genuinamente surpreso. Parecia que as coisas realmente haviam mudado. Na história original, a única facção pirata com um próspero comércio de armas era a tripulação de Kaido.
enquanto os piratas da Big Mom lidavam principalmente com informações. Agora, com César caindo diretamente nas mãos de Charlotte Linlin, os piratas da Big Mom também começaram a investir pesado no negócio de armas. Mar do Leste, Logueton. Dentro de um restaurante comum, Bug estava discutindo com Shanks. Estou reconstruindo minha tripulação e zarpando. Bug, você vem comigo, não é? Shanks estendeu o convite. Bug hesitou, depois balançou a cabeça. Não, já chega de você, Shanks. Oh. Shanks parecia completamente chocado. Não somos melhores amigos? Isso dói muito. Bug se irritou com isso, praguejando baixinho. De qualquer forma, não vou navegar com você de novo. Serei meu próprio capitão pirata e caçarei os tesouros deste mundo. Além disso, sejamos francos, nossas filosofias piratas nunca combinaram. Nos forçar a ficar juntos só vai piorar as coisas. Embora Bug e Shanks vivessem em constante conflito, como colegas aprendizes a bordo do navio de Roger, eles eram na verdade muito próximos. Camaradas que podiam confiar um ao outro de corpo e alma. Mas suas filosofias realmente se chocavam. Shanks havia herdado o espírito de Roger, acreditando que a aventura e a liberdade eram mais importantes que tudo. Bug, por outro lado, achava que os piratas deveriam ser implacáveis e traiçoeiros. Seu propósito era caçar tesouros e saquear riquezas. Nesse ponto, eles simplesmente não conseguiam chegar a um acordo. Ao ver a postura resoluta de Bug, Shanks refletiu que, apesar do forte laço entre eles, Bug estava falando a verdade. Ele não insistiu no assunto, dizendo com um toque de pesar e emoção: então nos separamos aqui? Bug fez uma pausa, uma pontada de tristeza o invadindo. No fundo, ele era verdadeiramente grato a Shanks. Quando estavam prestes a chegar a Logtail, Bug adoeceu repentinamente. Shanks sacrificou a chance de chegar a Logtail com o resto da tripulação, optando por ficar para trás e cuidar dele. Bug nunca se esqueceu disso. Depois que os piratas do Roger se separaram, os dois permaneceram juntos, sem nunca se separarem. Ouvir que teriam que se separar agora o magoou profundamente. Mesmo assim, Bug assentiu. Vamos nos separar aqui? Shanks, sempre otimista, logo afastou seu mau humor. Muito bem, então. Vamos formar cada um sua própria tripulação pirata. Nos encontraremos novamente algum dia e veremos quem é o mais forte. Bug não respondeu ao comentário. Sabia que o temperamento de Shanks significava que ele retornaria ao novo mundo mais cedo ou mais tarde. Quanto a si mesmo, bem, Bug sentia que provavelmente não voltaria a pôr os pés naquele lugar. Aquele maldito lugar era perigoso demais. Talvez eles também não se encontrassem novamente? Após terminarem a refeição de despedida, Bug e Shanks trocaram um breve abraço antes de Bug se virar e sair do restaurante primeiro. Observando a figura de Bug se afastar, Shanks sentiu várias vezes o desejo de chamá-lo de volta. No fim, ele simplesmente pressionou o chapéu de palha contra a mesa e conteve suas emoções. Entretanto, na entrada da base dos fuzileiros navais de Logueton, uma longa fila já se formava para o recrutamento. De fato, o quartel-general dos fuzileiros navais agiu com rapidez. O aviso de recrutamento em massa já havia sido distribuído para bases navais em todos os mares, com o objetivo de repor suas fileiras antes que mais pessoas se juntassem à pirataria. Sommer, com seus cabelos prematuramente brancos, estava agora nessa fila. Com o passar do tempo, ao meio-dia, ele finalmente chegou ao balcão de inscrição. Nome. Um soldado da marinha sentou-se à mesa e perguntou casualmente. Sommer. Sexo. Mesmo enquanto perguntava, o soldado já havia anotado o masculino. Antes que Sommer pudesse responder, ele insistiu. Idade? Sommer hesitou, mas se obrigou a responder. 18. 10. O soldado começou a escrever, mas parou franzindo a testa enquanto examinava Sommer. Garoto, você não tem 18 anos. Parece ter 15, talvez 16. Não brinque com isso, você ainda não está pronto para o campo de batalha. Na verdade, Sommer estava mentindo. Ele não tinha completado 18 anos. Atordoado, Sommer disparou rapidamente. Eu só tenho cara de bebê. Fiz 18 anos há 2 dias. Eu realmente quero me alistar nos fuzileiros navais. Pare de me fazer perder tempo. Estou ocupado. Não vê a fila atrás de você? Vá para casa. O soldado acenou com a mão impaciente, dispensando. Sommer ficou desesperado. Depois de se conter por um momento, ele gritou de repente. Esperem. Eu sou um usuário de Akuma no Mi. Um usuário de logia. Imediatamente o fuzileiro naval se levantou num pulo, encarando com choque e suspeita. Se você estiver mentindo, garoto, vou te dar uma surra. É verdade. Olhem, disse Sommer enquanto seu corpo se transformava em fumaça branca. Suspiros de espanto se espalharam pela multidão. A maioria nunca tinha visto nada parecido. E não é para menos. Na Grand Line, usuários de Akuma no Mi não eram nada incomuns, especialmente no Novo Mundo, onde estavam por toda parte. Mas nos 4 mares, especialmente no Mar do Leste, chamado de Mar da Paz, os usuários eram raros. A maioria das pessoas nunca tinha visto um. Ao perceber que Sommer era de fato um usuário de logia, o rosto do fuzileiro naval se iluminou de entusiasmo. Ele se virou para um colega. Me dê cobertura aqui. Vou levá-lo até a base para falar com o comandante. Como já foi dito, uma espécie de culto às logias se desenvolveu entre os fuzileiros navais. Entre a nova geração, os mais famosos eram os 4 grandes monstros logia. Em particular, nos últimos 2 anos, Ortoren, o usuário da Goru Goru no Mi, roubou a cena. Então, quando Sommer apareceu de repente, se ofereceu para se juntar ao grupo, e ainda por cima era um usuário de logia. É claro que o soldado tratou isso com a máxima importância. Se ele conseguisse isso, seria uma grande conquista. Quanto ao Sommer não ter a idade mínima para se alistar, por favor, ele não disse que tinha 18 anos? Isso bastava. Ele só parecia jovem com cara de bebê. Como fuzileiros navais que defendiam a justiça, eles tinham que confiar nos outros. Se Sommer dissesse que tinha 18 anos, eles acreditariam nele. O recrutamento estava a todo vapor no Mar do Leste, e o mesmo acontecia em outros mares, como no Mar do Norte neste exato momento. Dentro da fortaleza da família Don Quixote, Doflamingo estava reunido com o capitão da marinha do ramo Mar do Norte. Eles estavam discutindo negócios. A questão de Vergo, deixo isso com você. Doflamingo empurrou um baú repleto de ouro na direção do capitão enquanto falava. Pouco tempo depois, o capitão partiu da base da família Don Quixote, levando
consigo o ouro. Do alto da torre do castelo, Doflamingo observava a figura do homem se afastar, um sorriso malicioso curvando seus lábios. Assim que ele recomendar Vergo ao quartel-general da Marinha, certifique-se de silenciá-lo. Atrás dele, Diamond zombou. Entendido, Dof. Após uma pausa, Diamond perguntou. Então, a seguir, vamos mesmo entrar no mundo dos piratas? Fufufufufu. Doflamingo riu sombriamente, contemplando o vasto mar. A era que se aproxima é de caos. Aqueles que não conseguirem acompanhar o ritmo ficarão para trás. Para nós, a pirataria é a melhor escolha, Diamond. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!